Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. 99,9 é contrato padrão de disponibilidade em nuvem, né? Ninguém coloca 100% das paradas, né, velho? Ninguém. É impressionante. A margem de risco, né? Ninguém tem a parada assim de falar, vou botar 100% que não vai cair seu site ou que o ar não vai ser limpo, né? Porque vai que tem uma bactéria nova e um vírus novo, né? Cara, mas dito que você chegou aqui em segurança, né? Eu queria que você contasse aí quem que é esse Adriano que tá na mesa, quando é que você se descobre vendedor, empreendedor. Eu quero que você conte do jeito que você quiser. Do jeito que talvez você contou pra Fran no Vale, que você deve ter dado uma aumentada na história. Você tem que contar certeza. A verdadeira. A lata é fraca, né, meu amigo? Pra pegar a gata, teve que dar uma engambelada. Vamos lá, cara. Gustavo, você já trouxe aí de onde eu vim. E eu nasci em Iporá, fiquei lá boa parte da minha vida. Hoje eu tenho 34 anos, então eu posso falar que eu vivi mais em Iporá do que em outro lugar. Eu saí de Iporá, eu tava com 20 anos, 21 anos. E em Iporá eu me descobri vendedor desde criança, né? Eu comecei, quando eu ainda fazia a 4ª série, eu queria ter uma grana para poder jogar o fliperama. Aqui não tinha café, cara, tem uma máquina de fliperama ali embaixo, rola um Street Fighter, rola outras coisas ali. Eu gostava muito de Street Fighter, e o bom é que não precisa comprar ficha. Não precisa comprar ficha? Essa é a parte melhor. É só consumir a cerveja? É só consumir a cerveja e apertar. Melhor. Tem um botão dos deuses ali que ele vai dando os créditos. Esse era o meu sonho naquela época. Eu não tinha jeito, então eu precisei trabalhar para comprar as fichas. Esse era meu único investimento que eu tinha. Eu sempre fui um bom investidor. Investia tudo em fliperama, né? Então, investia no fliperama e no X-Tudo no final de semana ali. Tinha um X-salada e tudo. Era essa a minha vida ali. E eu queria ter esse dinheirinho pra não precisar ficar pedindo minha mãe e tal. De vez em quando eu fazia algumas coisas ilícitas, por exemplo, roubar cascos de garrafa da minha avó. Tinha uns cascos ali. Eu pegava e vendia na mercearia. Aí eu contava pra ela só depois. Falei, vó, eu vendi um casco. Ela ficava puta da vida. Explica o que é um casco, que eu acho que nem todo mundo sabe o que é um casco. É mesmo? Cara, quando você vai comprar cerveja de garrafa, antigamente... Hoje em dia você vai comprar uma Heineken, você vai comprar uma Antártica original e outra cerveja, você leva o casco para sua casa da caixa direto do supermercado. Antigamente, se você quisesse comprar cerveja, era só lata e long neck. A cerveja grande de garrafa, você tinha que ter os cascos em casa para você trocar os cascos pela cerveja. Então, a garrafa de cerveja vazia é o casco. É isso aí. E aí, os bares, o que acontecia? O bêbado esbarrava na mesa, quebrava um casco. Então, o cara tinha que comprar para ele repor, porque senão ele não conseguia comprar uma nova caixa da distribuidora de bebida, então ele precisava disso. E a própria distribuidora de bebida, ela, para o custo ficar menor, ela queria reembalar todo aquele material. O consumo de vidro era muito mais consciente uns anos atrás, né? Muito mais. Existia uma logística reversa muito consciente, né? Não existia, por exemplo, você comprar uma garrafa de Heineken no supermercado e levar as garrafas. É verdade. Então eu vendia, às vezes, o casco pro cara do bar de frente da casa da minha avó, porque minha avó tinha um restaurante antigamente, né? E ficou todos os cascos quando eles fecharam o restaurante, então eu ia vendendo pouco a pouco, até eu acabar com todos eles com ficha de fliperama. Mas na hora que eu decidi, minha avó brigou um dia comigo feio, eu falei, eu vou ter que arrumar um outro jeito de ter minhas fichinhas de fliperama. E aí eu fui empreender, vendendo laranjinha, a gente chama laranjinha lá em Goiás, é o geladinho, né, o tal do geladinho. Ou sacolé, pra quem é do Rio. Tem o geladinho gourmet, o sacolé gourmet hoje em dia, né, mas naquela época era 10 centavos, 5 centavos geladinho, e minha mãe fazia pra mim, então todo o dinheiro. Ela comprou a primeira leva, né? Comprou as essências, que fazia de essência naquela época. Não tinha as frutas que se colocam hoje. E ela fazia tudo aquilo, colocava na caixinha de isopor e eu saía para vender. Meu pai, ele tem uma oficina de lanternagem e pintura. E naquela oficina ali, eu vendia para os clientes, para todos os clientes praticamente, e ficava ali vendendo aqueles geladinhos. Aquele dinheiro eu gastava com as minhas coisas, dava uma parte para minha mãe pegava aquilo ali e fazia a nova leva, né? E eu ia vender e ela me dava o que sobrava. Então começou ali, mas depois eu entrei na área comercial de forma profissional já velho. E nessa época eu era muito novo, não me lembro a idade, mas com 16 anos eu comecei a trabalhar na cobrança, 15 para 16. Comecei a trabalhar como cobrador numa loja. Um escritório de cobrança me contratou. Era tipo o seu barriga da loja. O seu barriga da loja. Pague o aluguel. Exatamente. Naquela época eu era magro, mas já era o seu barriga de lá. E pra loja, prestando serviço pra loja, eu consegui um bom resultado e normalmente eu recebi elogios por ter tratado bem a pessoa. Normalmente cobrador não tem muita paciência e isso era o que eu tinha, né? Então eu era muito tranquilo, sempre levava na brincadeira, eu sempre tive um lado mais bem-humorado assim, gosto de fazer graça e eu acho que o pessoal caía nessa brincadeira, ficava uma coisa mais leve
E eu comecei a receber elogios por esse trabalho. O cara falou, cara, eu acho que você tem perfil para trabalhar aqui na loja como vendedor. A gente vai chegando no final do ano aí, vamos precisar de uns funcionários extras. Você topa trabalhar aqui? Ele se chama Marcos, é dono de uma loja lá em Porá, que se chama Boa Compra. E foi um cara que, assim, a mentalidade empreendedora que ele tem desenvolveu muito da minha mentalidade, de acreditar, assim, que talvez eu precisasse sair de Porá para ter mais coisas, para realizar alguns sonhos. Talvez tivesse essa necessidade, que existia um mundo ali fora que eu ainda não conhecia. Porque quando você mora no interior, assim, falando da nossa realidade de Porá daquela época, eu tô falando de 2005, a internet estava caminhando naquela época, estava começando o Orkut praticamente. E naquela época ali, cara, assim, você não tinha acesso a coisas que hoje o interior tem, a facilidade de você, por exemplo, vou empreender na internet. Não tinha isso. Então, as oportunidades de trabalho que você tinha, as faixas salariais eram muito pequenas. Quem ganhava melhor na cidade do interior praticamente eram as pessoas que trabalhavam em banco. Então, era o emprego sonhado na cidade do interior, era trabalhar no Banco Brasil, Entrar de Itaú, trainee Bradesco. num banco. É o sonho de qualquer um. E então você pensava na faculdade naquele sentido. E aí eu comecei a fazer história, porque minha mãe formou em história, eu me amarro em história, gosto muito, mas percebi que não era pra mim. Falei, cara, eu quero fazer outra coisa. E aí eu me mudei pra Goiânia pra fazer faculdade. Eu juntei um dinheiro ali no Autopeças, quando eu trabalhei com a Carmen e o Zé Luiz lá, trabalhei como cobrador, como vendedor. Foi uma escola pra mim, recebi muito feedback deles, do que estava errado, o que estava certo. E eu acho que isso me preparou um pouco pra poder ir pra Goiânia. Quando eu decidi ir, eu juntei um período de dinheiro que desse pra eu sobreviver 6 meses ali e tentar minha vida ali em Goiânia. E aí eu cheguei, já fui atrás de trabalho. Eu tinha o dinheiro para me manter por aquele período, consegui já arrumar um trabalho. Cara, eu trabalhei de um tal de Scouter. Você já ouviu falar o que é Scouter? Não. Cara, Scouter é o cara que vende aqueles álbuns para modelo, para você tentar uma carreira na Mega Models, essas coisas. Você tem que fechar um álbum, um book, né? Que aí, aquele book ali é onde ele vai te apresentar para os trabalhos que aparecem. E eles colocam uns freelas, que são os scouters, para poder vender isso. Então, eu vi uma menina bonita ali num bar junto com a mãe dela, ou no hipermercado. Eu lembro até hoje, eu tava no Hortifruti fazendo compra lá pra casa. Tinha uma menina muito bonita, assim, tava com cabelo preto, liso, novinha, 13 anos de idade. Normalmente, você pegava a maior parte das pessoas que você conseguia vender era no início Começo de carreira, começo de carreira, e você vendia pra mãe e pro pai, né? E aí tava uma mãe, o pai tava no caixa, assim, junto com a mãe. E eu abordei eles e consegui. Eu lembro até hoje, foi o álbum, assim, que me deu a maior comissão. Então eu abordei eles, a menina tinha o cabelo liso, pretinho, comprido, assim, o olho azul. A menina linda, padrão de modelo mesmo. Eu falei, cara, eu vou chegar nesse pessoal aqui. Eu cheguei perto do caixa, assim, conversei com ela. Falei, olha, sua filha já faz algum trabalho como modelo, alguma coisa? Eu apresentei, fiz o pitch ali pra eles que eu tinha sido treinado pra poder fazer. E depois eu saí disso porque era meio tenso, assim, parecia que... Trabalhar com o sonho das pessoas, né? E parecia que você estava tentando vender algo, tipo as pirâmides que tem, assim, parecia que você estava vendendo isso, porque por mais que a pessoa tenha a possibilidade de entrar, dar certo e se destacar, a possibilidade de não dar nada é enorme. Altíssima também, é 0,01% que deve dar certo. Também acredito que seja isso. Então não era algo que era tão bem visto, então percebi que eu tinha que fazer outra coisa. E aí tinha um amigo meu, tinha uma loja de cartuchos de impressora, cartuchos e toner de impressora. Nossa. Eu comecei a trabalhar com isso, cara. Eu trabalhei com licitação, vendendo para órgãos. E num determinado momento eu tava até enchendo os cartuchos lá para recarregar e tudo. E fiz isso por um bom tempo até que surgiu o IPOG na minha vida. Eu já tinha passado na faculdade de Direito. Comecei o Direito porque... Você terminou alguma faculdade ou não? Terminei. Terminou? Me formei em Direito. Ixi, perigoso, hein? Qualquer coisa que a gente fale aqui, temos um... Você tem a carteirinha da OAB? Nunca fiz a prova da OAB. O que aconteceu na minha trajetória? Uma pausa para a água da AMA aqui. Muito bem. Top. O que aconteceu na minha trajetória, Gustavo? Eu, em determinado momento, eu tinha conseguido uma bolsa do ProUni para minha faculdade. Eu ralei para conseguir uma boa nota no Enem. Consegui. Com a nota do Enem, eu consegui uma bolsa no ProUni. E a única coisa que a minha mãe me ajudava, desde que eu mudei, eu sempre quis ser muito independente financeiramente. Então, desde que eu comecei a trabalhar, minha mãe não me ajudava mais com as coisas, mas eu morava com ela, então eu não ajudava com as despesas de casa, nunca precisei, minha mãe nunca pediu, nem meu pai, e graças a Deus eu não tive dificuldade em casa, mas eu não vim de uma família que é privilegiada. Hoje em dia, que minha família tem uma qualidade de vida melhor, minha irmã tá usufruindo de uma qualidade de vida muito melhor do que eu tive, até porque os tempos mudaram, a gente tem acesso a algumas coisas. Na minha época, você ia no supermercado, você não tinha direito a escolher quantos iogurtes você quisesse, calma aí.
trem não é assim. Bolacha recheada é uma. Então o negócio Que é não era negresco? assim. Não tem como. Não tem como. É. Passatempo era quase presente, né? Então, Vai ser era mais ou Nikito, menos vai, assim vai naquela comer época. Nikito. É tipo isso. Só que quando eu fui pra Goiânia, eu já fui com esse pensamento. Eu falei, cara, minha mãe não vai ficar me ajudando. Então eu fui atrás da bolsa pra ela não precisar nem pagar a minha faculdade. E aí eu zerei a vida. Eu falei, cara, eu não preciso de mais nada. Só que o trabalho que eu participava lá não tava rendendo muito bem, não tava legal. O cara tava me atrasando pagamento. Eu fiquei 3 meses sem receber, velho. E aí você se mantém em Goiânia com isso, na capital. Eu falei, cara, talvez eu tenha que voltar pra Iporá. Vou atrás de um outro emprego aqui, fiz algumas entrevistas. E aí eu consegui entrar no IPOG, através de uma indicação de uma grande amiga, Luzmar. Ela é de Iporá. O primo dela é um dos donos da faculdade. E o que ela me ajudou? Eu não sabia da existência do IPOG. E a ajuda dela foi falar, cara, tá tendo um processo seletivo lá, por que você não se inscreve? Então o IPOG é muito sério no processo seletivo, mas o que eu acho que é a grande questão da indicação? Ninguém é indicado sendo uma pessoa ruim. Falar assim, não, eu vou te indicar uma pessoa péssima porque eu acho que ela vai te dar um baita resultado. Não, a gente indica quem se acredita. Tem a ver com a vaga, né? E quando a Luzmar me indicou, o Leonardo estava no processo. Leonardo é um dos donos do IPOG, que para explicar o que é o IPOG... O que é a tradução de IPOG? Instituto de Pós-Graduação. Tá certo. Mais simples que isso, impossível. Isso. Instituto de Pós-Graduação e Graduação. O IPOG nasceu da pós-graduação e com o tempo cresceu. Hoje a gente tem graduação em mais de uma área, em várias áreas, e pós-graduação são mais de 100 cursos no portfólio. Entre os cursos remoto ao vivo, que está acontecendo agora na pandemia, e os cursos presenciais. E nessa entrevista do IPOG foi dia 13 de maio de 2009. Eu fiz a entrevista com o Leonardo e imediatamente no outro dia eu comecei a trabalhar. Então o Leonardo é um dos donos, um dos fundadores, junto com o Paulo, são 2 sócios principais da empresa, da matriz, né, que fica em Goiânia, mas hoje está no Brasil inteiro. E na entrevista com ele tinha ficado em dúvida entre eu e uma outra pessoa lá, ele me deu o feedback, falou, cara, se você pudesse começar amanhã, você viria? Eu falei, cara, eu tenho que resolver umas coisas lá só de dar o recado que eu tô saindo, mas lá é tranquilo de eu sair, então eu posso, sim. Vou conversar e venho amanhã. Ele, beleza, então o emprego é seu. Eu falei, caraca, top. Aí depois, no futuro, depois de um tempo, ele me contou, falou assim, que ele tinha ficado em dúvida entre eu e uma outra menina, mas tinha ficado desconfiado de algumas coisas e sentiu uma verdade ali na conversa. Ele falou que me achou um pouco parecido com ele na época, assim, e por isso me deu aquela chance. E pra mim foi maravilhoso, cara, porque o IPOG transformou minha vida. Foi lá que você começou a se transformar num grande vendedor? Profissionalmente, sim, Gustavo, porque na internet, quando eu entrei no IPOG e eu percebi que as pessoas achavam que eu tinha perfil pra ser vendedor porque eu conversava demais, falava demais, e isso talvez seja a pior de prosa. coisa. Bom de prosa. Isso talvez seja a pior coisa que um vendedor pode fazer. E aí você conversa demais, quem conversa demais dá bom dia a cavalo, né, amigo? Quem conversa demais, de repente você topa com o cavalo e fala bom dia. O cavalo não vai te responder. Mas você não sabe, então você fica conversando assim, desgarradamente, o tempo todo. E falador passa mal, né, cara? Então acho que o IPOG, ele me ensinou a vender de uma forma profissional. No IPOG eu tive feedback de verdade. Então não foi enrabada, foi feedback mesmo. Chamar para conversar, desenvolvimento. Querer fazer aquilo não apenas por chamar a atenção, mas para que você cresça dentro. Mas quando você pega Nordeste, Norte, o índice é bem mais baixo. Então, a gente tá falando aí que mais ou menos 35 milhões a 40 milhões de brasileiros se formaram em graduação. Isso. Esse é o tamanho do mercado que você tem. E ninguém acorda com vontade, nossa, vou fazer uma pós de especialização em experiência do cliente. Não sei, me fala, qual que é o curso mais vendido da IPOG? Cara, os nossos cursos mais vendidos hoje são na área de engenharia. A gente tem um curso de arquitetura que ele bateu o recorde agora, no período que a gente estava da pandemia, a gente lançou um produto extremamente inovador. Somos a única instituição do Brasil. Hoje eu não posso te falar imediatamente que nós somos a única, porque eu não sei se algum concorrente recentemente até que alguém prove lançou um curso, mas nós fomos a primeira e até pouco tempo agora, até as últimas semanas, nós éramos a única que tinha uma pós em neuroarquitetura. A primeira instituição que trouxe conhecimentos de neurociência para dentro do mercado de arquitetura. Ah, você tá zoando. Sério. Pra casa ou pro imóvel Pra ter... qualquer coisa. Tinha gatilhos mentais na parede ou não? Possivelmente. Cara, estudar psicologia das cores. A gente já tinha isso dentro do módulo, por exemplo, de design de interiores. Porque você tem uma casa que você quer, no quarto, você quer gerar um aconchego, conforto. Já na sala, você quer um outro tipo de ambiente. Mas na cozinha, principalmente, é outro. Sim. Então, na cozinha a iluminação é mais clara, a iluminação é mais branca,
as cores da cozinha são outras do que no quarto. Não pode ser muito dark, senão você não fica ali na cozinha. Exatamente. Então, se vai ser, é para quem tem perfil para aquilo. A maioria das pessoas preferem cores mais claras e tudo para cozinha. Sim. Então, assim, essa psicologia das coisas, o que cada coisa quer dizer. Como... Agora, Animal, a gente falando cara. de uma casa, tem essa pegada. Agora, imagina no mercado, se a gente vai falar da arquitetura comercial. Sim. Cara, lojas. Você entra dentro de uma loja, vamos pegar grandes marcas aí, grifes, existe quase que cenas dentro da loja. Você não é, por exemplo, uma loja de departamento, quando a gente pega uma C&A, uma Renner, grandes lojas, a iluminação é clara, geral, não existe uma cena. Tem várias araras, você escolhe o que você quer, vai no caixa e compra. Quando você vai em lojas de alto valor agregado, e aí você pega, por exemplo, vamos pegar lojas de joias. Uhum. Existe uma luz, um ponto específico em cima de um brilhante, Sim. que é para dar o devido valor para ele, né? Então, quando você pensa nessa pegada, você colocar um vermelho perto daquilo vai refletir no brilhante, não vai casar. Então, existe toda uma lógica por trás da arquitetura disso para gerar tanta percepção de marca quanto o conforto do cliente que vai estar ali. Que legal, cara. Por exemplo, uma coisa que está até no último podcast que a gente gravou agora no Vendedor do Futuro, dos episódios recentes, a gente falou de comportamento do consumidor e falamos também de experiência, né? Você comentando sobre experiência do cliente, você falou de uma pós nesse segmento. Dentro da experiência do cliente existe o marketing sensorial, né? Então você pega, por exemplo, a M. Martin, que é uma loja que é muito marcante, aquele cheiro que tem na M. Martin quando você está passando na porta dela no shopping. Em média, uma pessoa fica na vitrine da M. Martin cerca de 15 segundos mais do que numa outra loja, pelo cheiro. O cheiro que a M. Martin tem ali, ela te faz ficar 15 segundos a mais. Isso pro varejo é muita coisa. Sim. E o varejo é um mercado extremamente competitivo. E eu nem sei, aquilo é um incenso ou é uma... Cara, eu não sei falar, é uma essência Uhum. que você tem como borrifar. Eles têm várias formas. Tem algumas que você coloca em difusor, tem outras que você pode borrifar. Tem uma pra você passar a roupa, aí você bate antes de passar a roupa Animal. com ferro de vapor. Cara, você tá falando, a sensação que eu tenho é que eu tô dentro da M. Martin. Eu consigo lembrar o cheiro. Não é legal? Porque é marcante. É muito Acho marcante. que todo mundo que já entrou na M. Martin sabe o cheirinho que tem. Exatamente. E às vezes eu pego uma galera que vai lá no cantinho só para dar uma cafungadinha, falar assim, que cheirinho de M. Martin. Exatamente. Eles devem vender essa essência também, né? Pra você fazer isso na sua casa. Lá em casa a gente tem. A principal, se não me engano, chama Bambu, que é a marca registrada deles mesmo. É a que a gente tem lá em casa. Legal. Muito suave. A gente bate, depois que deu a faxina na casa e tudo, a gente bate no sofá, pouquinho, que sobe muito o cheiro, assim, é bem legal, evapora bem. Só pra ter um cheirinho de shopping. Dentro da sua casa. Você lembra na hora, né, cara, é muito gostoso, é cheirinho de carro novo, sabe? Cara, é bem legal gostoso. você falar isso, porque assim, eu nunca imaginei na minha vida que uma pós dessa poderia existir. Apesar de ser agora óbvio pra mim você falando. Sim. Né? Porque a gente sabe que desde, né, onde a gente aprende a psicologia das cores, o McDonald's, com a cor vermelha ou amarelo, né, tinha a urgência e a fome, e várias coisas ali por trás da construção de uma loja. Mas é legal você contar isso, porque onde eu queria chegar, né, ninguém acorda com vontade de comprar uma pós de psicologia dentro da arquitetura, Sim. por exemplo. E ali é uma decisão que talvez você tome para a sua vida, para o rumo da sua vida. Infelizmente, ainda o mercado de educação, e a gente vai falar sobre isso, ainda precisa sofrer uma grande disrupção. Porque Sim. eu acho que a gente escolhe coisas que talvez a gente não vai usar pro resto da nossa vida. Sim. Né? Vide a fórmula Bhaskara. Eu não sei, você já usou alguma vez trabalhando? Não. Então, e algum dia alguém escreveu que tinha que aprender aquela parada, né? Nem sem contar hipotenusa e tantas outras. Hipotenusa acho que a galera da engenharia usa bastante. Expressão algébrica que tem um monte de colchete, parêntese, mas não sei o quê. Isso. E eu sou de humanas, né, velho? Eu ia ter caído na primeira prova dessa. Tô nessa. Mas por que eu tô te falando isso? Porque hoje a gente escolhe talvez um curso, uma faculdade, tá mudando, graças a Deus, que o pai quer, né? Meu sonho é que você fosse engenheiro, meu sonho é que você fosse médico, né? Esses dias eu entrevistei meu pai e falei, pai, o que você acha que eu faço, né? Ele falou, você não faz porra nenhuma. Cara, eu chorei de rir dos vídeos que você fez, foi muito massa. Você não faz porra nenhuma. Eu falei, porra, pai, eu faço, eu tô fazendo o que eu amo, mas é uma profissão nova, né? E aí, eu entendo que ali o processo de convencimento pro cara tomar uma decisão de 2 anos, né? Vamos partir do princípio que a pós é 2, de 1 a 2 anos, né? Certo. Tem pós maior, né? Tem. Então,
primeiro, o cara vai tomar A talvez nossa hoje é até um pouco menor, ela é quase fica um ano, um praticamente. ano. É. Mas vamos lá, é uma decisão que você tem que tomar, que não é barata. Não Uma mesmo. pós não é um investimento barato. Não. Talvez pode ser o rumo de uma promoção que você vai ter no seu trabalho. Às vezes pode ser o rumo da profissão que você escolheu para ter nesse Perfeito. exato momento. Muda muito do que vender no balcão? Demais, Gustavo. Por quê? A venda tem que ser... Assim, muda muito na realidade do IPOG. A venda tem que ser extremamente consultiva. Por quê? O IPOG, ele escolheu lá atrás, o Paulo e o Léo, quando eles começaram a empresa, eles decidiram que eles não venderiam da mesma forma que outras instituições de ensino. Porque o que é muito comum no mercado de pós-graduação? Sem citar marcas, pessoal, mas assim, uma faculdade qualquer, ela tem um grupo de professores, parte deles são dedicação exclusiva, são mestres e doutores e tem que ter ali a sua remuneração, perfeito, beleza. Uhum. Vide uma federal, uma universidade estadual da vida, e as particulares também seguem a mesma lógica. E quando eles vão criar uma pós-graduação, analisa assim, o que pode vender? Vamos fazer um curso de gestão de projetos aqui. Então, quem que pode dar esse módulo? Fulano tá com carga horária sobrando. Aí vai e coloca o cara para poder dar uma aula. Uhum. Muitas faculdades fazem isso. E o IPOG, ele procurou ter a gente chama de chancela própria, justamente porque a gente queria inovar, a gente não queria ter... Porque o que é a chancela? Não é tapa-buraco, né? Exatamente. O que é a chancela? O IPOG tinha contrato com outras faculdades, a gente escolhia, cara, eu gostei desse curso dessa faculdade, vamos fazer um contrato com ele para trazer os cursos dele. Então a gente vendia curso da faculdade Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, da Gama Filho, que por um bom tempo foi uma faculdade conceituada, chegou a fechar recentemente. Mas chegou um ponto que o IPOG pensou assim, cara, para a gente entregar o nível de qualidade que a gente quer, no trabalho que a gente quer, a gente precisa ter a própria chancela. Então, o IPOG se tornou uma instituição de ensino em 2009, foi quando eu entrei. Uhum. Logo depois que eu entrei, o IPOG teve a chancela própria. A primeira graduação do IPOG foi em 2010. E na época que eu entrei, o IPOG passou por uma revolução. Eu lembro que a gente pegou um planejamento e tirou todos os cursos que estavam, porque era de outra instituição, e colocou só cursos novos do IPOG. E qual que era a pegada? Como que a gente construiu um curso? Por que muda muito da venda do balcão? Porque existe um produto que você pega e vende aqui, ou até mesmo uma solução de software, que é uma venda mais complexa, mas é aquele software, o máximo, existe uma formatação um pouco diferente ali. E... Tô sem aqui agora. Perdeu aí? Tá bom, vai lá. Estamos ao vivo. Então, tem uma formatação um pouco diferente. O que eu percebo de forma geral? O mercado, ele tende a criar padrões, no IPOG não é diferente, padrões que atendem a maioria das pessoas. Mas onde que vai ter que existir um nível de customização quando a gente fala da educação? Você tem um padrão que ele continua igual por 5, 10 anos, como acontece em algumas instituições, é muito errado, porque o mercado ele é muito dinâmico. Sim, total. Então o IPOG começou, o nosso primeiro curso de gestão de pessoas, ele não era MBA em gestão de pessoas. Ele era MBA o nome do curso, MBA Gestão de Pessoas por Competências e Coaching. Por quê? Cara, tava começando a falar de coaching no Brasil. Nem existia um monte de gente falando baboseira de coaching sem conhecer coaching, sabe? Uhum. Na época era muito novo, você tinha que explicar o que era coaching e por que era legal aquilo ter no curso. E aí as pessoas ficavam loucas, por quê? Porque era muito inovador. Tava começando a falar de gestão por competências. Que não era só a gestão pelos processos internos da empresa, departamento pessoal e tudo, não. O Gustavo, ele tem mais perfil para trabalhar com comunicação. Vamos colocar o Gustavo nisso. O que ele tá fazendo lá no financeiro? Ele vai dar o dobro de resultados se a gente coloca ele para cuidar, como aconteceu na Sul América, quando você foi pro time de inovação, cara. Você fez algo totalmente disruptivo pra Sul América naquele momento ali. E é isso, te colocou no lugar certo para fazer a coisa certa. Essa era a gestão de pessoas por competência. Isso a gente tá dando exemplo de um curso. E esse curso, só desde que eu tô no IPOG em 2009, e nós estamos em 2021, eu já vi ele passar por quase umas 10 modificações. É muita coisa. É renovada a cada matéria. Sempre, cara. Assim, a cada ano que mudou uma coisa no mercado, o que o mercado tá esperando. Esse curso hoje, ele chama Gestão de Pessoas 4.0, traz coisas como People Analytics, tudo que se tem de inteligência artificial voltado para pessoas, endomarketing, employer experience, tudo isso está dentro do curso. Então, todos os termos em inglês e português que existem no mercado hoje como tendência, a gente colocou dentro desse curso. Então, o IPOG ele é muito disruptivo dentro do segmento de educação. E por isso a gente tem crescido tanto, cara. Os números do IPOG, assim, são estrondosos. Na pandemia, a gente conseguiu praticamente
trazer para dentro da instituição, só em Vitória, mais de 1.000 alunos. Legal. Então, foram mais de 1.000 matrículas, assim, realmente efetivadas, a gente teve em torno de 800 e pouco. Então, é um número grandioso, e a gente falando só da realidade de Vitória. E aí foi, dentro do IPOG, eu fui tendo a oportunidade de carreiras, voltando um pouco no IPOG, fui tendo oportunidades lá dentro, até que surgiu a oportunidade de ter minha própria unidade, né, que hoje eu sou sócio da unidade Vitória, como se fosse um modelo de franquia, só que na educação é um pouco diferente. E a gente administra a filial de Vitória e de Juiz de Fora, eu e meu sócio, que é o Marcos. Então, nós dois juntos tomamos conta de lá. Eu cuido da parte comercial, ele cuida da parte pedagógica e administrativa. Mas todo o portfólio do IPOG, com esses mais de 100 cursos, a gente pode levar eles para a realidade do Espírito Santo. Agora, antes da gente entrar em outra cidade, eu vou pedir para você entrar no seu Instagram, aí, que tem uma galera que veio pro meu aqui, ó. Já tá dizendo o seguinte, ó. Aí que entra o trabalho de consultor de carreiras do IPOG. Para entender o que o cliente precisa, muitas vezes nem ele sabe o que quer e o que precisa. Né? Foi dentro daquela pergunta. Vê se você conhece esse aqui, é o Thiago Pessotti. Cara, o Thiago Pessotti, ele fez parte da minha equipe como vendedor em Vitória. Que legal. O Thiago é um cara sensacional, cara, trabalhou com a gente por muito tempo, um consultor de mão cheia. O Thiago, cara, por muitas vezes ele foi elogiado pelo trabalho sincero que ele fazia, porque é isso que a gente planta no IPOG. O Thiago, ele não tinha experiência de vendas. E não necessariamente, cara, você precisa ter experiência de vendas para ser um bom vendedor, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, basta ser despertado. E o Thiago foi uma dessas pessoas. O Thiago fazia uma consultoria excepcional. Por quê? O que a gente tinha que fazer no IPOG? Tinha que ser muito bem feito. Esse cara que às vezes escolhe o curso pelo pai, às vezes você tem que conversar com esse cara e botar ele falar que o pai dele tá errado. Desconstruir a vida dele naquele momento. Cara, olha só, deixa eu te falar, você já fez a sua graduação torta porque não era o que você queria. E aí, de repente, você vai fazer uma pós-graduação em algo que você nem quer. Será que não é o momento de você dar uma virada de chave aí na sua carreira? Bater esse papo é muito bacana. Outra coisa, uma vez a gente atendeu um cara, até um outro vendedor nosso, o Hervier Peixoto. Olha o nome da pessoa. Hervier Peixoto, quase um francês. E o Hervier, ele... Vou botar em Herviano no e-mail. Tô brincando, Hervier, só zoeira. O Hervier, ele fez um contato com um cara e ele trabalhava na Garoto de chocolates lá, só que ele era engenheiro pelas expansões das plantas da Garoto. E para ele, a carreira dele já estava um tédio no ponto de vista de conduzir obras. Ele não aguentava mais aquilo. Mas o senso comum dele procurar um curso, o que é que fez? Eu vou procurar um curso, vou procurar gerenciamento de obras. E ele chegou a se inscrever, falando que era aquilo que ele queria. E num determinado momento ele soltou uma coisa para o Hervier, que eu falei com o Hervier, conversa melhor com esse cara, porque talvez ele vai cometer um erro aí escolhendo esse curso. A gente corrigiu a trajetória de carreira dele, ele fez uma pós-graduação em gestão de projetos, que é diferente de gerenciamento de obras, porque no gerenciamento de obras, eu gerencio os peões da obra, o mestre de obra, gerencio todo mundo. Ah, vai ter que contratar a fundação, como que vai ser essa fundação? Vai ser superficial ou profunda? Ah, a gente vai ter que fazer a parte de construção enxuta para aproveitar mais aqui da obra. Vamos colocar aqui um sistema de Lean Construction aqui. Então, tudo isso é feito pelo gerente de obra. Já o gestor de projetos, ele já tem uma outra pegada. Ele vai gerenciar o escopo, o tempo, a quantidade de pessoas. Então, é gestão de projetos de acordo com o PMI, que é um instituto internacional voltado para gerenciamento de projetos. A gente traz esses aprendizados. E o gerente de projetos, ele é um profissional mais sênior na área de... Você usa o seu know-how de engenharia para entender que nessa fase da obra eu vou precisar de tantas pessoas, de tanto de orçamento, de tanto, para gerenciar, para isso entregar rentabilidade para o investidor. E você sai do campo da construção quando Exatamente. Você faz isso. Você vai para o escritório. Então, e você pode trabalhar em qualquer outra necessidade de um gerente de projeto. Exatamente. Ele trabalhava para o escritório da área de engenharia. Ele foi com a construtora, ficava no serviço da construtora. Então, quem que é o gerente de projetos? É o cara que tá lado a lado com o dono da construtora. Porque antes do cara comprar o lote lá para poder construir, você já consegue falar para ele, com o dinheiro do lote, mais o que ele vai gastar de tudo, tem que ter apartamentos de tantos metros quadrados para dar X rentabilidade. Você quer entrar nisso aqui ou não? Então, antes mesmo de ele erguer o primeiro tijolo, você já sabe a rentabilidade que vai ter, pelo menos aproximada. Quem faz isso é o gerente de projetos. Então, ele analisa todas as circunstâncias, coloca a quantidade de pessoas, quantidade de mão de obra, quanto que vai custar, se vai precisar de treinamento. Por exemplo, uma hidrelétrica, muito antes existe um projeto por trás, antes dela ser construída, até para entender a viabilidade econômica. Então, a parte da viabilidade econômica é uma etapa da gestão de projetos. Então, tudo isso é feito pelo gerente de projetos. E esse cara ia tomar uma decisão de ficar dentro da obra a vida inteira, sendo que ele não aguentava passar mais um mês dentro dela. Então, imagina você ficar 2 anos estudando uma coisa que depois você não quer fazer ela. Cara, o papel do
do consultor no IPOG é primordial. E no mercado, de forma geral, também é. Imagina a gente conversando, por exemplo, o podcast Vendedor do Futuro, ele já existia na minha cabeça, mas a gente colocou ele em prática depois de uma conversa contigo. Imagina que você não tivesse uma conversa consultiva comigo para me explicar qual que é o caminho das pedras. Eu podia ter gravado um episódio e nunca mais aparecer. Sim. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas não entendem Mais um a projeto de complexidade. gaveta. Ela não entende a complexidade de um podcast, não sabe tudo que precisa para poder ter um podcast estruturado, não tem um caminho, não tem um mentor, como você foi para mim, como a voz é para mim, e aí aquilo começa e não tem término, né? Não tem acabativa. Então, a ideia é que o Vendedor do Futuro realmente não tenha término, que ele tenha Sim. perpetuidade. Não sei nem se é essa a palavra, mas que ele vai continuar, ele vai ser perpétuo. Tomara. Que venham outras pessoas, assumam isso depois de mim e continuem com esse projeto, que eu acho que ele é maravilhoso, ele ajuda muitos vendedores. Mas isso só nasceu porque você teve uma venda consultiva comigo. Você me ajudou Sim. e me mostrou qual que era o caminho. Porque se você vira e fala, Adriano, o pacote é esse ou é esse, qual que você acha? Cara, não sei, eu nunca fiz podcast, velho. Então, muitas empresas Só erram quero nisso. passar pra frente a minha mensagem, cara. Não sei se você vai encapsular na voz, no áudio, no vídeo, no texto. Isso aí. Né? Então, eu acho que eu respondi um pouco da sua pergunta. É muito diferente da venda de balcão, porque o nível consultivo, ele é muito elevado. Sim. Eu acho que ele se assemelha um pouco à venda do software, como eu estava comentando. Total. Porque se você vai vender um software para uma empresa, cara, se fazer uma virada num sistema é caótico na maioria dos casos. Só de pensar que me deu até coceira. Mas... Existem alguns que, no máximo, é menos caótico, mas a palavra caótico vai ter no meio. Sempre. Uma troca de sistema. Cara, antes da gente avançar um pouquinho mais, já da venda consultiva, eu ia falar pra você entrar no seu Instagram, então, aí. Vou te convidar. E eu vou fazer um merchan aqui enquanto isso. Abner, naquela câmera ali, eu quero dar um alô pra você aí, que é do EmpreendaCast, já conhece, que é a Conta Simples. Cara, você montou a sua startup agora, você precisa de um cartão de crédito, você precisa de alguém que cuide de você com muito carinho. E startup é mal cuidada em todo banco de gerente de banco, né? Por quê? Porque você não tem histórico, meu amigo. Você tá montando um sonho aí. Às vezes é você e dois camaradas, duas camaradas, né, que montaram ali a startup e pouco você tem ideia de como você vai gerenciar a sua parte financeira. Então a Conta Simples vem aí para te ajudar nesse sentido. A Conta Simples, assim que você faz o cadastro todo online, é maravilhoso, é gostoso, você tira foto, tudo pelo seu celular. E quando você deposita os primeiros 1 centavo, né, você já recebe um cartão maneiríssimo, bacanudo da Conta Simples. Já pode cadastrar lá no Google AdWords, no Face Ads, todas essas ferramentas que você precisa de um cartão de crédito para poder, né, trabalhar a sua empresa. Então, eu recomendo que você entre lá em contasimples.com e eles são especializados em desburocratizar, olha só, esse trava-língua, o andamento da sua empresa. Beleza? Corre lá, Conta Simples, tá começando a sua empresa, vai com lá e vai com eles e ainda mais conhecer uma empresa, né, que já esteve aqui o fundador. Você vai curtir pra caramba o episódio que eu gravei. Beleza? Feito aqui o meu merchan, eu tenho uma galera aqui já mandando mensagem. Você entrou ao vivo aqui? Deixa eu ver se eu te convido. Convida aí. Vendedor do Futuro. Acho que eu solicitei aí, vê se Muito bem, ó, já tem uma galera que tá vendo do lado de cá. A IPOG. Então, como é que quem ficou interessado? Você tá bonito aí, já arrumou o topetão. Você viu? Você gostou? Gostei. Fiz pra cara. você. Isso aí, você viu bonito. Aí, Fran, cuidado, hein? Cuidado, hashtag tô de olho no seu mino. Cara, visto aí que a gente entendeu que vender pós-graduação é bem diferente de vender coisa no balcão, o que eu queria perguntar pra você? Cara, sexta-feira 13 de maio de 2020, um dia fatídico aí pra todo mundo, foi a sexta-feira 13 que todo mundo recebeu o alerta, vá para sua casa. Vá para sua casa, vá para sua casa, estamos numa pandemia no meio de uma quarentena. Foi março. Março, 13 de março. Isso, 13 de março de 2020. Foi o último final de semana que a gente teve aula no IPOG. Foi presencial, né? Presencial. O último final de semana de e aula. Tá até hoje sem aula. Até hoje sem presencial, só no remoto. Isso aí. Opa, acho que acabou minha bateria. Que sacanagem, mano. Acabou minha bateria. Peraí que eu vou... Ó, o Gustavo tá saindo do ar aí, galera. Tá. Se tiver um carregador aí de USB-C, vai me salvar. Aí eu volto. Eu tenho aqui na minha mochila, tem. Mas acho que o Matheus vai dar um salve aí. Se tiver aí. Bom, onde que eu quero chegar, cara? Feito que vender pós-graduação não é igual vender
produto de balcão. Certo, Segundo, o maior símbolo da venda é o aperto de mão. perfeito. Seja bem-vindo à IPOG, você acabou de adquirir, próximos 1 ano e meio, futuro você vai construir. E aí, no meio de uma pandemia, não pode apertar a mão, não pode abraçar, não pode ver olho no olho. Todo mundo tem que ir para online. Todo mundo tem que cortar um doce, como diz a minha sogra, né? O que vocês fizeram, cara, para continuar vendendo, né? É tão difícil fazer o cara passar em frente ao IPOG, jogar ele para dentro, conversar com o cara, mostrar a estrutura, mostrar os tijolos e a infra que ele vai ter ali dentro. Sim. E aí, do nada, você não pode fazer mais nada disso. Como é que vocês se reinventaram em meio a uma pandemia, cara? Bora lá. Vamos pegar isso aí em duas partes. Uma do ponto de vista do que a gente fez com o modelo de ensino e a outra o modelo de vendas. O modelo comercial, Gustavo, ele não mudou muito. Por quê? A dificuldade que a gente teve foi só de objeções. Porque existia uma grande objeção ao novo modelo de ensino, porque não se conhecia. Mas a venda nossa, ela sempre foi remota. Acho que 99% das vendas que a gente fazia desde a minha época, lá em Goiânia, em 2009, na época, o cara tinha que mandar o comprovante de pagamento por fax, cara. O cara mandava um fax digitalizando o comprovante de depósito do valor da matrícula. Peraí, só um minutinho. Tem na sua mochila um SBC? Pode pegar aí pra mim, essa mochila preta. Não, essa é minha, a outra é dele. Acho que é essa daí. Essa, Isso. a de couro. Boa. Pode me dar aqui que eu te Ele mostra pra pego você aqui. aí onde tem um... Vou fazer a propaganda da mochila aqui É pra isso Nordweg. Nordweg patrocina a gente, É entendeu? isso aí. Olhando pra Ó, aquela câmera, a Olhando pra mochila... essa cara, o Nordweg patrocina a gente. Essa mochila aqui, ela tem garantia vitalícia, tá? Ah, isso aí. Tem que hidratar o couro também? Eles vendem lá, mas, cara, tem mais de ano que eu tenho e não precisou. Vou dar uma dica pra você que tem fone de ouvido e dá aquela descascada. Sabe quando descasca o seu fone de ouvido? Nossa, cruel. Quem me ensinou essa foi o Thiaguinho. O Thiaguinho gravou muito tempo comigo aqui no EmpreendaCast, o primeiro editor do EmpreendaCast. Ele falou, Gu, é couro, né, cara? Você precisa hidratar ele pra que não tenha o ressecamento do seu fone. Então, você tá com esse fone aí sendo destruído, é que você não tá passando hidratante. Pode ser hidratante de pele, viu? Porque couro não deixa de ser pele. Por isso que eu perguntei pra ele, que uma mochilona dessa bonita de couro Se não foder, sai desse... precisa de hidratação. Muito bem, eu vou voltar aqui pro Instagram, ao vivo. Muito bem. Estamos em fase de... É desse mesmo? É isso mesmo. Sabe aquele bar pop-up que os caras falam, que é tipo um teste? Pode ser que tenha erros aqui e dificuldades. Nós estamos no modo pop-up do nosso estúdio. Então, acontece esse tipo de coisa. Muito bem. Voltando então, você já me disse aí que 99% já era comercializada por Exatamente. meio remoto. O cara mandava o comprovante por fax, porque naquela época... Meu Deus, fax levantou um pó aqui. Imagina, É. imagina. 2010 levantou, estamos cara. falando de fax? 2009. Por quê, cara? Não era todo mundo que tinha um celular. O meu celular naquela época, por exemplo, era um celular daqueles de flip, que a câmera dele parecia que você tava tirando foto do Pac-Man. Você tá toda pixelizada, aquela foto horrível, né? Antigamente, 2009 era assim. E aí, naquela época, não era todo mundo que podia digitalizar pelo celular um comprovante de pagamento. E nem tinha possibilidade de você fazer. E o scanner era caro, assim. Também não era uma coisa muito comum ter um scanner em casa, Cara, né? você tinha que conversar com o cara. Cara, por que você não faz no caixa eletrônico mesmo? Não, eu preciso pegar a fila do banco pra fazer esse depósito aqui pra você. Porque eu não me dou bem com caixa eletrônico. E Naquela tem que ser época, você falava sofrido, né? isso. Tem que ser sofrido. É uma decisão da minha vida, né? Desse jeito. E aí, cara, você tinha que convencer o cara a te mandar o comprovante pra tá tudo certo. Mandava uma ficha de inscrição por e-mail pra gente preenchida. Era um monte de coisa assim. E depois disso, cara, depois, com o passar dos tempos, o que foi melhorando é a forma de pagar, paga com cartão e tudo isso. Mas a venda continuou sendo dessa forma. O cara, ele conhecia a sala de aula no dia da aula, a maior parte. Ou um pouco antes, ele passava lá no IPOG para assinar o contrato. Ah, não é muito comum aquele rolê na faculdade? Assim? Aqui é o era nosso... pra quem tava mais em dúvida. Ah, é? É. Aqui é os nossos computadores. Aí mostra aquela sala cheia de monitor que não diz nada, né? Tinha, cara, tinha um monte. A sala da... Tinha a sala da informática lá. Laboratório de informática. Laboratório de informática. Laboratório de informática. Laboratório de informática, uma vez, cara, como que chama o lugar dos servidores lá? O CPD. O CPD pegou fogo no IPOG, cara. Teve todo mundo tem a história de um CPD com fogo. Cara, teve um incêndio no IPOG e pegou fogo na porra toda, cara. E aí teve que reformar a sala que ficava o comercial. A gente ficou no laboratório de informática, trabalhando por muito tempo. Foi bem pesado, assim. Isso é um clássico. Se bem que eu escolhi minha faculdade também online. Né? E eu nunca pisei na minha faculdade. Pois é, cara. E no IPOG a gente fazia esse tour quando o aluno tava um pouco em dúvida. Ó, voltou ao vivo aqui?
Ou não? Peraí, Tá que eu carregado. vou ter que carregar. E outra também, né? Na verdade, eu só daria um rolê na minha faculdade pra conhecer a cantina, viu, Adri? Porque faz parte né? Quem fez faculdade a duras, né? À noite você chega morrendo de fome, né? Ou a rua tem que ser muito bem estruturada com barracas de hot dog e comidas de faculdade, ou a Sim. cantina tem que ser boa. Perfeito. Porque ali é podreira. É ali que você se alimenta mais mal na sua vida, acho que é na época da faculdade. É Então, isso aí. acho que o rolê que eu daria era me mostre a cantina, porque o restante eu não tô preocupado, não. Cara, e muita gente ficava nessa de conhecer a faculdade porque queria saber como que ia ser a sala de aula. Só que a gente também tinha parcerias com hotéis, as aulas aconteciam em auditórios de hotéis, além da estrutura do Ah, IPOG. legal. Mas o cara passava lá e conhecia, porque as aulas do IPOG, a vida inteira, desde a nossa existência, a gente teve outras experiências com turmas em outros períodos, mas assim, a mais bem sucedida, e é o que se tornou DNA do IPOG, é aulas um final de semana por mês. Então, apenas um final de semana por mês o cara tem aula. Então é sexta à noite, sábado o dia todo e domingo de manhã. E a gente sempre fez E é isso. dentro de um hotel fazenda, tô brincando. Podia, já pensou? Então no IPOG as aulas eram em hotéis ou na própria sede do IPOG. Em Goiânia tinha essa sede, mas a maior parte das unidades pelo resto do Brasil eram em hotéis. Pouquíssimas tinham salas de aula. E em Vitória hoje a gente tem uma estrutura de salas de aula, por exemplo. A gente tem 2 salas de aula, tá ampliando mais uma lá. Para a volta após a pandemia a gente vai utilizar ela. Mas assim, o novo modelo, ter que levar essa galera para uma venda onde não existia a sala de aula, ele foi desafiador. Por quê? Porque o cara não conhecia o ambiente que ele ia ter a aula. Porque o vender pelo telefone para a aula presencial era fácil, porque todo mundo que está fazendo uma pós-graduação, ele já teve dentro de uma sala de aula um dia. Mas o cara também não quer conhecer o professor ou não? Isso ele... Ele acredita que alguém selecionou. Não, e ele entendia pelo próprio projeto do curso. A gente colocava toda a experiência profissional do professor, tinha vídeos onde o coordenador do curso se apresentava, a gente criava uma experiência que ela demonstrava para o aluno a qualidade. E outra coisa, o aluno que assistisse e não gostasse, ele querendo cancelar o curso, a gente não vai colocar todas aquelas milhões de coisas para te manter aqui num contrato ferrado. Não, cara, você tem que estar aqui se você quiser. Porque, afinal de contas, se a gente não está entregando o valor que você precisa, para que você vai estar com a gente? Uhum. A gente quer quem a gente está entregando algo. E o IPOG sempre teve essa preocupação. Então, a gente entrega muito valor para o nosso aluno, sabe? O aluno, ele se apaixona pela marca, de fato. Então, assim, a transição em meio ao fatídico 13 de março foi de boa. O que aconteceu do ponto de vista de metodologia de ensino? A gente vender não mudou muito pra gente. O que mudou foi a desconfiança do cara em relação... Mandei aí. Já foi, tá, vai entrar ao vivo. O que mudou foi a desconfiança do cara em relação ao modelo de ensino. Tinha uma objeção muito forte, porque ele não sabia como que ia ser o modelo remoto, né? Então, existiu sim uma objeção forte. Mas ela foi rápida, porque a gente, estrategicamente, a gente esperou um pouco para poder colocar o modelo remoto no ar. A gente tinha, quando deu o 13 de março, e no dia 16 foi a última aula do IPOG, né? Finalizou a aula daquele final de semana, no outro não teve mais aulas. A gente deu um intervalo e esperou quase que um mês para poder retomar as aulas na modalidade remota. Por quê? Nesse período a gente desenvolveu uma metodologia, testou ela, a gente teve aulas simuladas da gente com o professor para entender como que ia funcionar, testamos o Zoom, vimos alternativas ao Zoom, porque em uma aula no final de semana, de repente, o Zoom parou de funcionar, porque estava crescendo muito e Sim. eles não conseguiram segurar. E no meio de tudo isso, cara, o IPOG, ele esperou passar o vucu-vucu de todas as instituições. Aluno queria, outro não queria. Tinha gente que pensava que a pandemia ia durar uma semana, gente que pensava que ia durar um mês. Então era muito complicado você negociar com os alunos naquele momento. Mesmo o IPOG esperando, ainda foi um pouco traumática a nossa transição, porque tinha muitos alunos que faziam abaixo-assinado, falando que não queria que as aulas voltassem no modelo remoto, que queria aguardar a pandemia para terminar o curso presencial. Então ficou um negócio meio assim, porque vai que dura só 2 meses, como que vai ser? E aí a gente se reuniu e decidiu que ia voltar para a modalidade remota. Pilotou isso, no primeiro final de semana tivemos pouquíssimas aulas justamente para finalizar esse piloto, deu tudo certo e o nível de qualidade foi muito elogiado. Tirando os alunos que queriam fazer protestos porque eu quero o presencial,
mas do ponto de vista de entrega de conteúdo, foi super legal. Eu quero perder 2 horas ida e volta. Cara, passado isso, os alunos estão apaixonados pelo modelo, a maioria. Pouquíssimas aulas a gente teve que adaptar muito, porque o que mudou foi o como entrega um exercício, o jeito de separar os cases, mas as aulas são muito práticas e é possível no Zoom você separar as aulas ali. Então você separa várias salas de aula, cara, e o aluno, ele conversa com gente que está em Cuiabá, em Rio Branco, em Fortaleza, em Vitória e Rio de Janeiro, tudo dentro de uma sala só. Dá pra aglutinar também todos os professores. Todo mundo. Dá pra fazer uma parada bem legal. E o que começou a acontecer no remoto que era impossível no presencial? A gente começou a convidar, cara, deixa eu convidar o Gustavo Passo para bater um papo com vocês rapidinho aqui sobre comunicação e podcast. E aí o Gustavo entra ao vivo na sala de aula com uma turma, com gente do Brasil inteiro e bate um papo. Então o IPOG começou a trazer pessoas, assim, a gente tinha um professor que ele trabalhou na Natura por muito tempo. Então ele convidou um cara da área de gestão de pessoas da Natura para bater um papo com a turma. E contou todos os projetos que eles estão tendo na Natura naquele momento. Ficou muito mais fácil com as Cara, conexões, né? Sensacional. Então, o professor trouxe um aluno que fez curso com a gente há 8 anos atrás e hoje é uma máquina no mercado. E trouxe ele para conversar com a turma. E tá em Harvard. É isso. Tá? É só conectar os Zoom do cara. Exatamente. Então, ficou muito massa isso. A gente tinha aulas que o professor se conectava com gente do outro lado do mundo para poder bater um papo rapidamente com os alunos. E essa experiência, ela começou a tomar força. Então a gente segue alguns alunos nas redes sociais e às vezes eles nem sabem que a gente segue, né? Então tinha um cara que tava reclamando lá no grupo da turma para poder o presencial e postando foto falando que tá amando o remoto. Foi engraçada a transição. Mas o que eu quero trazer de aprendizado com isso? Assim, tem muita gente que fala, você precisa estar preparado para essas mudanças e tudo. Cara, se você não tiver preparado, mas tiver o senso de se adaptar rápido, eu acho que essa é a grande habilidade que você precisa ter. Sim, total. Se adaptar às mudanças. Adaptabilidade, né? Adaptabilidade. Adaptabilidade foi a palavra. Teve um livro, eu queria dar os créditos, né? Mas desculpa, não consegui dar os créditos, mas eu vou lembrar em algum momento. Que é a palavra adaptágil, né? Que é adaptabilidade com ser ágil. Porque também não adianta você se adaptar, mas você levar muito tempo para fazer a manobra. Exatamente. Né? Então a palavra adaptágil foi a do momento. Cara, agora a gente entrou nesse assunto em meio à pandemia. Por que você trouxe um vendedor do futuro no EmpreendaCast? O que você quer falar com esse cara, né? E aí, toda essa paixão que você está trazendo e a forma que você fala é de uma empresa que tem 2 fundadores e você é sócio de uma franquia. De uma filial. De uma filial dentro de Vitória, que não é a sua cidade natal. Sim. Então eu queria entrar em 2 assuntos. Primeiro, o intraempreendedorismo, que teoricamente você está por trás de ser contratado e ser dono, né? Então acho que é intraempreendedor, porque você está carregando o CNPJ de outro, com a mesma paixão como se fosse sua, porque os tijolos que você levantou lá em Vitória são seus. Sim. Né? E do seu sócio Marcos, né? Isso. Como é que é isso, cara? Como é que você, tão empreendedor que eu já conheço, né? E é um pecado a gente não conseguir fazer isso em 1 hora, 2 horas aqui conversando, para as pessoas conhecerem realmente o empreendedor que você é. Como é que você primeiro encara uma parada que tem fundadores por trás e fala assim, eu vou construir algo em cima de um sonho de alguém, mas eu vou fazer isso ser o meu sonho também, né? Massa. Como é que constrói uma parada dessa? E a segunda pergunta é, numa cidade que você nunca tinha pisado, porque a última vez que você me contou aí, você meio que conheceu Vitória, entendeu e falou, vamos levantar aqui. Se é nesse terreno baldio ou no outro, não sei, mas vamos levantar aqui. Foi isso. Como é que é isso, cara? E pra galera entender também que sim, dá pra empreender no CNPJ de outro e ser tão dono quanto. Cara, eu acho que um dos caminhos mais fáceis de você empreender é esse. Não quer dizer que ele vai ser fácil, quer dizer que ele vai ser um dos mais fáceis. Menos burocrático, vamos dizer. E não apenas pela burocracia. Qual que é um dos maiores erros que as pessoas cometem? Elas empreendem em algo que não é um negócio validado, pensando que vai ser nossa, eu vou inovar e tudo. Próximo de repente, Mark Zuckerberg. E ninguém vai querer meu produto e aí você fecha as portas. Então esse é um erro fatídico aí. Por isso que se fala tanto hoje de MVP, né, do mínimo produto viável para você pilotar pequeno, deu certo, você expande, né? Mas antigamente não se sabia disso. Então a pessoa gastava rios de dinheiro numa estrutura física, organizava tudo, de repente o negócio não decolava. E aí o cara tinha que fechar. E o intraempreendedorismo, ele entra nisso, porque eu fui tendo oportunidade de carreira dentro do IPOG, eu dispensei oportunidades de emprego em outras áreas que eu poderia ganhar o dobro do que eu ganhava no IPOG, mas por quê?
eu tinha a visão de que um dia eu ia ser dono de uma unidade do IPOG e eu tava lutando ali por aquilo. Então eu não trabalhava só das 8 às 18, eu dava o meu sangue ali, cara, porque eu queria ter aquele negócio pra mim um dia. Eu não suportava que alguém falasse mal daquele negócio e eu não chegasse lá no outro dia pra fazer uma reunião, bater um papo com a equipe, com os diretores, com os gerentes, pra gente melhorar aquilo. Por quê? Porque a galera não tá gostando dessa parte, a gente tem que encantar todo mundo tem que gostar do que a gente faz aqui. Não que você tenha que ter um negócio que venda pra todo mundo, mas pra quem você vende, Sim. você tem que buscar a satisfação daquelas pessoas. Isso não quer dizer que o cliente vai sempre ter razão, mas na maior parte das vezes, sim, e a gente tem que lutar pra isso, né? Pra entregar um bom resultado. Então, eu sempre tive isso comigo, e esse abraçar a causa me fez ter proximidade de gestores de outras unidades, e eu já fui aprendendo com eles e falei, cara, eu realmente vou querer fazer isso aqui. E quando eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou melhorar esse ponto, aquele feedback que eu dei pra fulano e que ele não achou que era tão legal, eu vou tentar fazer na minha. Então eu fui anotando tudo que eu queria pra mim quando eu tivesse a oportunidade, sabe? E aí surgiu a oportunidade de abraçar a Vitória, tinha São Luís do Maranhão na época também que não tinha unidade. Eu falei, cara, entre morar em São Luís do Maranhão e Vitória, eu acho que vai ser mais massa morar em Vitória. Então chamei meu sócio pra poder ir pra Vitória, ele topou o projeto comigo e a gente foi. Como que foi isso no começo, cara? A gente foi com pouca grana e a gente demorou. Existe todo o glamour. Às vezes as pessoas veem hoje. Graças a Deus a gente tem uma condição muito legal hoje. A gente viaja, conhece um monte de lugar legal. E a gente tava conversando agora sobre uma viagem. Vou fazer uma viagem pra Dubai. Massa pra caramba. Vou conhecer, tava conversando contigo sobre isso. É algo que até eu entrar no IPOG em 2009 eu nunca nem tinha viajado de avião. Então eu tinha um sonho de um dia viajar de avião. Era um pássaro de aço pra você. O pássaro de aço. Então, eu realizei muita coisa com o IPOG, e empreender no IPOG me possibilitou muitas coisas. Mas o começo não foi glamuroso. Porque no começo, eu e meu sócio, a gente dividia aquele menu sadia que tinha. A gente fazia no micro-ondas e dividia nós dois. A gente comprava dois, dividia eu, ele e a Sandrinha, que trabalhava lá em casa com a gente, fazia limpeza como diarista. De dia 2 daquele, nós 3 comia aquilo, porque era o que tinha ali pra gente gastar o mínimo possível. Que a primeira distribuição que a gente teve da empresa, a gente começou em janeiro de 2013, a primeira foi em outubro de 2014. E como é que vocês viveram até lá? Meu amigo, na raça, porque não tem outra coisa que faz. Então, o empreender fora da sua zona de conforto, que é fora de uma cidade que você nem conhece e tudo, você não tem nenhuma conexão, você não tem uma família pra poder te abraçar Não em tem um porto casa. seguro. Então você tem ao telefone. Eu chorei já no telefone. Pensei cara, será que não seria melhor a gente estar em outro lugar? De imediato, em Vitória, as pessoas não eram tão amigáveis com a gente assim, a gente não foi tão abraçado, mas de repente, cara, a gente começou a fazer amizade com um ali, conhecemos o João do Boteco, que tem o melhor torresmo do mundo, que a gente já falou um pouco atrás aqui. O João foi apresentando uma pessoa pra gente, que depois apresentou outra, que depois apresentou outra. A gente foi fazendo uma rede de amigos que nos apoiou muito. Então, eu vou viajar com um dos melhores amigos que a gente tem hoje, que é o Guilherme. A gente vai viajar junto agora e a gente conheceu no Boteco do João em Vitória, nessas amizades aí. Então, o que eu vejo? O empreender fora e essa necessidade de ser empreendedor, ela exige que você faça conexões em todos os lugares, porque você sempre vai precisar de ajuda em alguma coisa. Sim. Mas você não tem que fazer uma conexão com interesse. Tem que ser genuína. Antes do Guilherme me ajudar, eu ajudei ele muitas vezes. Tem que ser genuína, sabe? Dá primeiro, né, pra depois você receber. Você tem uma frase que eu gosto muito, que você tomou ela emprestada de outra pessoa, Da né? Isabela Secato. Cara, eu acho sensacional. Fala pra eles que você fala com mais propriedade que eu. Se alguém colaborar com você, revide, né? Revide a colaboração. E revide com força, né, Isso, Gustavo? mas devolve daquele jeito que o mundão te proporciona a colaboração. Né? Exatamente, cara. Eu acho isso fantástico, eu sempre tive isso comigo. Então, o IPOG, cara, ele colaborou muito comigo. De que forma que eu posso colaborar com o IPOG? Eu empreendendo dentro do IPOG, entregando um baita resultado. Então, eu tenho uma empresa e eu tenho autonomia para poder fazer várias coisas nessa empresa, mas eu não tenho autonomia para fazer outras, porque é um modelo de negócio que existe uma padronização, você não pode fazer o que dá na telha. Esse é o lado ruim de quando você tem uma franquia, alguma coisa. Mas qual que é o lado bom?
O IPOG tá lá. Agora, enquanto eu tô aqui contigo, tem a minha equipe lá em Vitória, cuidando dos negócios, mas na matriz do IPOG tem gente procurando o melhor professor do mercado para falar de determinado assunto e me entregar prontinho lá em Vitória, sem eu precisar correr atrás disso. Então, a formatação e a padronização do negócio, em áreas que às vezes são mais desafiadoras do que a própria venda, que é o que a gente faz em Vitória, que a gente comercializa os cursos e administra, mas a gestão total é feita pela matriz. E essa gestão mais avançada, ela que é mais difícil, né? E essa gestão de escolher tudo para a empresa, de ter que lidar com as burocracias do MEC, tudo isso. O back-office da parada, né? Exatamente. Essa parte a empresa assume para a gente. Então, o IPOG Matriz assume essa bronca. E a gente vai fazendo uma colaboração muito gostosa, porque, por exemplo, um dos entrevistados do meu podcast vai ser o Antônio, que é responsável pela unidade de São Paulo. E o Antônio tem uma baita experiência não apenas no IPOG, ele veio da Microsoft. Então, ele foi vendedor da Microsoft por muitos anos de contas premium, atendia grandes bancos, Itaú, Bradesco, grandes bancos comissão boa, aí. hein, Antônio? Tinha Rapaz, comissão boa. ele me conta casos assim, ele fazia 2 vendas no ano. Não é aquela venda de bater meta todo mês, porque você vende a um projeto no ano, né? Às vezes você fica 2 anos negociando um projeto, que é uma transição grande. Vai vender muito, né? Você vai vender um contrato Pra alto. dar um chupa na IBM pra enfiar a Microsoft, demora, né? Demora, exatamente. Então, existem várias reuniões até que eles concretizar. E o Antônio traz esse know-how para dentro do IPOG. Então, imagina você estar numa reunião com outros 15 diretores que tá todo mundo trocando ideia e tentando ajudar a sua unidade a vender mais. Cara, é numa rede de franquia que você consegue ter essa experiência. Então, para você depois abrir o seu negócio sozinho, se você tiver vontade, se você achar que a franquia, aqui eu não consigo crescer mais, aqui deu para mim. Porque, por exemplo, no IPOG, a gente tem a unidade do Espírito Santo, a unidade de Juiz de Fora, e hoje a gente não tem tantas possibilidades de crescimento para outras cidades. Por quê? Todas as capitais já têm unidade do IPOG, são mais de 50 unidades no Brasil e bombando, crescendo em volume de aluno. Mas eu não posso crescer em outros territórios. Eu quero pegar Fortaleza. Não, Fortaleza é de uma outra pessoa, da Fernanda e da Poliana, elas estão assumindo lá Fortaleza e estão tocando muito bem. Então é delas aquela praça. Então, em franquias, você tem um pouco disso. Você não tem a possibilidade de crescer tanto o negócio. Mas, até porque o modelo de franquia já é um modelo de crescimento, né? Acho que é ali que ele... exponencialidade, se fala tanto atualmente, mas Exatamente. Dentro da franquia foi a forma que as pessoas encontraram um jeito de exponenciar suas marcas. Exatamente. Até porque você, como empreendedor, não pode se transformar em 50, né? E nem rodar o Brasil inteiro. Senão, eu esqueci o nome do fundador da IPOG. O Leonardo e o Paulo. Então, o Leonardo e o Paulo ia ter que viajar praticamente dia sim, dia também, para 50 filiais. E foi assim no começo. O Leonardo e o Paulo abria curso aí. Tem histórias, tem um vídeo na internet, cara, do aniversário de 12 anos do IPOG, que o Leonardo conta dele montando em cima de uma moto, de uma CG, que nem era Titan ainda, era Today, né? CG Today, ele montando numa Today ali, com mototáxi, em Palmas, com um travesseiro debaixo da bunda, porque já tava doendo de tanto rodar de moto, pra ficar o dia inteiro rodando, visitando postos de saúde, pra vender curso de gestão de saúde. Entendeu? Então, assim, você crescer desse jeito, dói, né, cara? É dolorido do ponto de vista de tamanho e esforço de trabalho. Então, literalmente, né? Porque a busanfa ali não tava fácil. Então, para a empresa franqueadora, que é o caso do IPOG, e só para entender, o IPOG não é um sistema de franquia, porque na educação regulamentada pelo MEC, não é permitido o sistema de franquia, é um modelo de negócio diferente. Mas, assim, o que cresce são as filiais. Então, tem filiais que têm seus próprios sócios ali, que são donos de um outro CNPJ que apoia o IPOG. O IPOG presta serviço localmente ali e a gente vai crescendo o IPOG todo mundo junto. Essa conexão me ajudou a crescer como pessoa e como diretor e ajudou o IPOG a crescer como marca, sem dúvida alguma. Então o IPOG hoje é uma grande marca por conta disso. Mas se eu for começar um negócio do zero hoje, eu tenho muito mais know-how do que eu tinha quando eu comecei. Sim. Até porque tem um lance que, assim, além de todo esse back-office do IPOG, vem a mentoria de um grande empreendedor também ali que tá dentro do sonho dele. Sem dúvida. Se a galera entendesse o valor do mentor, o valor de um apoio, a gente se prepararia muito mais, né? Sem dúvida. Por que eu falo isso pra galera, né? Você começar um negócio do zero, desbravar o mato, é legal, é bacana, é um storytelling maravilhoso pra você? É. Agora, tem alguém que já passou por aquelas coisas, que pode, pelo menos, te confortar ou te guiar melhor, né? Então, o fato de você ter 2 caras brilhantes que desbravaram, né, o estudo e a
pós-graduação no Brasil, Sim. né? Isso é incrível. Pô, você poder trocar 40 minutos de papo com o cara que rodou de moto por Palmas, que acho que é um dos últimos estados criados na Federação Brasileira, foi Tocantins. Foi. Né? Então o cara foi lá, talvez, nos maiores canteiros de obra, né? Que era tudo mato, literalmente. Né? E desbravar um negócio de vender porta a porta e tal, talvez numa época, né? Porque hoje, se você for começar um negócio, Palmas já tá lá, né? Tá com estrada, né? Tá com locais, é uma cidade bacana. Imagina o que você pode colher de um cara desse, né? A experiência dele é sensacional. E de todo mundo, porque você pega, por exemplo, eu tive agora recentemente em Cuiabá, tava conversando com o dono da unidade de Cuiabá lá, que é o Márcio, e ele é sócio da Luzmar, que foi quem me indicou para entrar no IPOG, a Luzmar. Hoje ela é sócia do IPOG de Cuiabá. E passa um calor danado em Cuiabá. demais. Só que você pira que eu peguei 8 graus em Cuiabá. Ah, então. Nossa, Armagedon. É Armagedon, exatamente. Não, o povo tava tudo assim, até aqui na tampa. Coberto até na tampa, não é acostumado com frio. Acabou as roupas acabou as brusas. Acabou as brusas. Acabou as brusas lá, tudo. Acabou as brusas. Eu fui bater um papo com a equipe dele lá, dei um treinamento rápido de vendas pro time dele. Mas o que eu percebo, cara? É bom demais você estar num ambiente desse, porque você percebe as diferenças entre uma praça e outra. E se um dia você for empreender num negócio só seu, se você for construir uma marca, como o Leonardo e o Paulo construíram, pô, você ter a noção de que Cuiabá o público é mais assim, no Nordeste é mais assado, em Vitória é mais assim. Cara, isso é uma pegada muito legal. É um aprendizado que você não pode ter se você não tiver um sistema de franquia. Se você não tiver conhecido um sistema como esse. E eu falei de 2, que são os fundadores, mas você tem, no mínimo, 49 mentores. Cara, quando a gente junta as unidades para poder conversar, os gerentes, dá um grupo de mais de 20 pessoas já tem pra que gente pagar poder o bater Zoom, papo. já tem que pagar o Zoom. Tem que pagar o Zoom. Não dá pra usar o dá pra usar o gratuito, gratuito, não. Cara, a gente troca ideia, sai com cada ideia que, assim, simplesmente fantástica. Obrigado. Sai com uma ideia simplesmente fantástica, cara. Muito legal. Eu tô tocando nesse assunto que, assim, né, durante um tempo, eu vou confessar aqui pra você, eu pensava assim, cara, eu quero ser o franqueador, eu não quero ser o franqueado. Mas eu já quis ser o franqueado. Por exemplo, né, quem nunca sonhou em ter uma franquia da Cacau Show, da Copenhague, né, do Boticário, né, esses dias eu recebi aí que o Boticário é a maior franquia, né, de todas aí, né, todo mundo. E eu lembro também de uma estratégia que muito franqueador começou a copiar a Boticário, dizendo assim, se tem Boticário, tem alguém que já estudou esse espaço. Então, vai lá e vou montar não uma paletaria, né, gente? Não uma paleteria, mas você vai montar uma Cacau Show, né? Você sabe que já tem fluxo de pessoas. Alguém estudou aquilo. Né? O Boticário é uma referência para mim em franquia. Talvez um dia eu consiga conversar com alguém do Boticário, talvez o fundador, né? Acredito que ele tá firme e forte aí. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem muita inteligência, tem muita energia, tem muita coisa, muitos steps que já foram passados e você pode beber dessa fonte e pode se tornar um empreendedor melhor. E aí tem casos de quem deve ter mais de uma IPOG, né? Deve ser muito comum, porque o cara pega gosto e ganha escala, né? Isso facilita. E não deixa de ser um negócio seu, porque o CNPJ e o contrato social tá no seu nome. Exatamente. Não tem? E você passa a ser sócio de um cara brilhante também, que isso é legal. Isso né? aí. E eu acho que isso é muito bacana. Bom, a gente falou aqui da complexidade de vender, né, pós-graduação. Ninguém acorda com vontade de ter uma pós-graduação. A gente falou aqui de chegar numa cidade e construir rede de networking. Exatamente. A gente falou aqui de como construir dentro do CNPJ de alguém. Eu queria agora entrar na pauta que foi a nossa thumb, que é Vendedor do Futuro. Por que eu quero entrar nela? Cara, que depois que você entrou na minha vida, praticamente tem aquele meme, né, que é a explosão de possibilidades dentro do mundo de vendas. Você é referência dentro da IPOG, eu sei disso, você troca com várias outras filiais, você treina demais, você tem o prazer de dar aula, e a gente está montando lá o projeto Vendedor do Futuro. Eu queria saber, assim, da sua boca, né, quem é vendedor que está escutando aqui a gente, tanto pelo Spotify, pelo YouTube, quer se tornar o vendedor do futuro. O que é para você um vendedor do futuro? É muito mais do que um episódio do Jetsons, né? Muito mais. Muito mais. Não é só o carro voando, não é só a entrega de drone, não é só isso, não. Cara, tem um episódio inteiro no podcast Vendedor do Futuro. É o episódio 2 do podcast, que vale muito a pena você ouvir se você quer vender melhor,
você é um empreendedor e quer desenvolver habilidades de venda, lá a gente fala de 10 habilidades, mas eu quero trazer alguns aqui que eu vou destacar. Só que vale a pena você ouvir o episódio, porque Lá tá documentadinho, é né? muito detalhado. A gente fala de todos os aspectos e com dicas práticas. Mas o que eu vejo? Quando a gente fala de mudança que o mundo vai passar, as pessoas pensam em carros voando, tudo isso. Mas a primeira mudança que a gente vai ter são nas profissões. Quando a gente passou pela Revolução Industrial, as pessoas saíram do campo e teve que trabalhar na indústria. Mas o mesmo trabalho braçal que você fazia no campo, você começou a torcer uma porca dentro da indústria. A evolução agora ela vai ser diferente. A gente está sendo substituído por máquinas, às vezes por máquinas de inteligência artificial, é um computador. Né? Adrian, mas a gente está sendo substituído, existe um certo glamour que se fala assim, mas a inteligência do ser humano ela não vai ser substituída, e de fato não vai. Mas a gente tem que pensar um pouquinho no que vai ser substituído, por quê? Cara, já existem supermercados operando em alguns caixas totalmente autônomos. Então ele hoje parte, alguns caixas são totalmente autônomos e outros existe o caixa lá para quem ainda não está adequado à tecnologia. Mas daqui a pouco não vai ter mais aqueles caixas ali. E aí como que você prepara uma pessoa de 65 anos de idade que trabalha como caixa de supermercado para ela assumir um novo espaço no mercado de trabalho? Uma pessoa que às vezes não teve acesso à educação, tem apenas o ensino fundamental, essa pessoa, ela de fato vai sofrer uma crise de algumas áreas e vai ter que fazer alguns serviços bem específicos e talvez muito braçais até. Muito mais braçais do que, por exemplo, um trabalho de empacotador, de separador de estoque, muito mais braçais até do que isso, como, por exemplo, o trabalho de trabalhar numa fazenda, coisas desse tipo. Mas quando a gente parte para a área comercial, o que o vendedor do futuro precisa fazer? Se você se posiciona hoje como um vendedor que pode ser substituído por um chatbot, cara, você tem que fugir disso. Corra. Você tem que estudar, tem que se dedicar para você trabalhar na parte mais estratégica da venda, que qual é? A venda consultiva. A venda em que eu não posso fazer essa compra sozinho sem a ajuda de um vendedor. Porque do caminho que as coisas estão tomando hoje, se você pega, por exemplo, vamos falar de vestuário, de loja, foi onde eu comecei a vender. Cara, tem sites na internet hoje que você tira, tá tendo um teste de tecnologia de inteligência artificial, que você tira uma foto e a foto que você tira, ela já tira meio que suas medidas e coloca a roupa em você. Pra você saber se ficou bom ou não. Isso tira o seu medo de comprar uma roupa pela internet. Tem como você tirar as suas medidas e... Quero ver quantos megapixels vai ficar a minha foto. Com certeza vai ficar pesada. A minha também vai estar pesada. Cara, tem muita tecnologia por trás disso para poder diminuir o impacto da necessidade de interação humana. Então você pega uma das empresas que mais tem valorizado na bolsa, a Magalu. Cara, a Magalu, o Instagram, que não tem nem foto de alguém, ela é um chatbot, ela é um robô, que é a Lu, do Magalu. Ela tem mais seguidores do que todos nós juntos nessa sala e talvez todos os ouvintes somados. Então, ela é um chatbot de maior número de seguidores no mundo, é caso internacional. Então, a Lu do Magalu, ela é um caso de um chatbot extremamente inteligente e que substituiu boa parte da força de vendas da Magalu, não tenho dúvida. Então, a inteligência artificial por trás de um e-commerce e até mesmo na loja, ela vai ser num nível muito alto. Então, o que o vendedor precisa fazer, cara? Primeira coisa, estudar muito sobre vendas e não de vendas fajutas, só de aprender. Vou aprender um gatilhozinho mental aqui para poder te convencer ali. Cara, o gatilho para poder persuadir é uma coisa, e realmente existem gatilhos mentais. Existe um livro que é excelente, As Armas da Persuasão, indico, inclusive, do Robert Cialdini. Ele ensina gatilhos mentais e vale a pena ser lido. Mas usar isso para... Eu sempre falo isso. O vendedor do futuro, ele não manipula, ele usa persuasão. Sim. A manipulação é diferente da persuasão. Então esse vendedor que enfia produto goela abaixo, ele tá com os dias contados, cara. Não adianta você fazer uma venda e perder um cliente. Tá? Quem tem um Albay Shaper em casa sabe o que você tá falando. Nossa, vamos parar de falar de tudo isso que a gente tá falando agora e vamos falar da nova TechPix, né? Isso aí. Que ninguém tem, mas é a câmera mais vendida do Brasil. Então, cara, assim, esse tipo de coisa tá com os dias contados. Sabe, você usar de mentiras para poder vender, isso não tem cabimento no mundo de hoje. Então, o primeiro ponto é esse, cara, você tem que ir para um lado estratégico da venda. E aí a gente estava falando da realidade de vender um software para o banco, você acha que o banco vai fazer isso comprando no e-commerce? Você sempre vai precisar de um
um consultor para te ajudar a tomar as decisões, para você não tomar uma decisão errada. Então ele vai chamar alguém da Microsoft para poder conversar, porque eu tô querendo fazer a virada de todo o software que a gente utiliza aqui. Então não vai ser E minhas uma dores são pessoa só. essas. Exatamente, você tem que colher as dores ali. Então a venda é muito consultiva, você tem que entender objetivos claros no IPOG, a gente tem que entender objetivos do aluno, as dores que ele tem hoje e traçar o estado atual, o estado desejado e conseguir construir essa ponte através do curso que a gente vende. E é isso que a gente faz. Se o curso não te realiza, o melhor que eu faço é te falar, cara, a gente não vai conseguir te atender. Eu conheço um concorrente, que é o fulano de tal, que tem um curso assim, eu nunca fiz, nunca vi a qualidade do curso, eu preciso que você converse com eles e ateste se vale a pena para você, mas eu indico muito mais que você converse com eles do que faça com a gente, porque a gente não vai te atender. Cara, é muito melhor eu fazer isso Do e esse que tentar empurrar algo que ele vai... Cara, ele tem que ficar 12 meses comigo no mínimo. Ele vai ficar 2 e vai falar, cara, o Adriano me vendeu merda. Não tem. E não vai tem ficar mais lógica. 10 meses entrando no seu Facebook e deixando... Aí o Reclame Aqui bomba, né? O Reclame Aqui vai bombar. Então esse é um aspecto, essa venda consultiva e verdadeira, isso é algo para o vendedor do futuro. E o outro ponto é, cara, utilizar a tecnologia a seu favor. O mundo tá aí, tem gente que tá tentando vender, anotando na caderneta, com caneta e falando que faz melhor assim. Cara, mentira. Cara, para de contar mentira para si mesmo. Você tem medo e aversão à tecnologia e não tá querendo se transformar. Cara, corre atrás da transformação digital porque não tem volta. Você precisa de um CRM, mas assim, para começar, você não precisa de um CRM, vai para uma planilha. CRM que não é de médico, né? Só explica pra galera. Exatamente, boa. Um software CRM, ele faz o quê? É um cadastro dos seus clientes, onde você acompanha ali as interações do cliente com a sua marca. Então você sabe a data da última compra daquele cliente, você planeja a venda que você vai realizar, existe o que a gente chama de funil de vendas ali dentro. Então, entender dessas terminologias de venda é crucial para o vendedor de hoje em dia. Tem um monte de termo e a venda ela tem sido muito especializada. Tem SDR, Closer, vários departamentos dentro da área de vendas que, assim, não cabe nem explicar em detalhes aqui o que são, porque existe a necessidade de você acompanhar essas transformações do mercado. Se você está em vendas e acha que vendas é apenas o trabalho de atender quem está entrando na sua loja, oferecer os produtos e depois ir embora, cara, daqui a pouco você vai ficar sem emprego. Tá? Daqui a pouco você não vai estar mais no mercado de trabalho. Então a venda ela tem oportunidade para você empreender, tem oportunidade para você crescer, desde que você inove e trabalhe de uma forma mais profissional. Então procurar ferramentas para te ajudar, tecnologia, agenda online, um software de CRM, que é esse cadastro dos clientes, onde você organiza de forma estratégica e proativa o relacionamento com o cliente, constrói o funil de vendas, que nada mais é do que as etapas pelo qual o cliente passa, desde que ele entra em contato com você, até a hora que ele compra e talvez indique, entra num outro funil, que seria o funil de pós-venda, onde eu posso fazer um upsell, um cross-sell, algumas coisas. Às vezes esse upsell e cross-sell, que é o quê? A venda cruzada ou o upgrade ali na venda, né? Vender com um ticket maior, eu consigo fazer tudo isso dentro de uma estrutura de vendas que faça sentido. Quando você chega na porta do McDonald's e eles falam para você aumentar a batata por R$1, isso gera um volume de vendas enorme para o McDonald's. Adriano, então eu posso oferecer uma meia maior para o cara? Não, não é por aí, o pé dele é daquele tamanho, né? Mas você pode oferecer 2 meias, você pode oferecer outras coisas. Uma gravata, depender do contexto. E aí entra, se o cara não treina, ele oferece coisas fora do contexto. Eu tô lá para poder comprar um tênis esportivo, você fala, nossa, a gente chegou umas gravatas lindas. Cara, eu trabalho de camiseta, assim, eu uso terno, mano. Eu sou startupeiro, velho. Então, pra que vai servir a gravata pra mim? Oferece dentro do contexto, cara. Assim, pô, você tá levando um tênis aqui de corrida, como que você tá de meia esportiva? Tá tranquilo lá pra você? Cara, eu acabei de comprar, vai um elogio aqui pro Rodolfo, vendedor da Reserva, que é uma baita marca, né? O Rony, junto do pessoal da Reserva, faz um trabalho fantástico. Experiência incrível. Eu fui na Reserva recentemente, o Rodolfo da Reserva de Vitória me atendeu, e ele é um vendedor fantástico. Cara, eu fui pra poder comprar uma bermuda, saí de lá com algumas camisetas. E por que eu saí com camiseta? Porque ele conseguiu falar, cara, você tem camiseta básica que combina com essa outra bermuda que você gostou ou você teria que comprar? Ele fez uma pergunta. Foi bem leve. Eu falei, cara, eu acho que eu teria que comprar. Eu não tenho camiseta que combina tanto com essa bermuda aqui. Você quer dar uma olhada? Eu posso pegar várias pra você aqui que tem a ver. Pronto. Vou pegar lá pra você. Trouxe uma revoada de passarinho lá pra você. Eu saí de lá, eu fui pra comprar uma bermuda, comprei uma bermuda, acabei não comprando a outra, mas comprei 5 camisetas e uma chinela. Sabe? Esse upgrade só pôde porque
porque o Rodolfo olhou no sistema, viu que a minha chinela já tinha um tempo que eu tinha comprado, aí ele lembrou de me oferecer a chinela. Ele que lembrou, ele falou, cara, tem um tempo atrás comprou uma chinela, você gostou dela? Gostou, gostei e tal. Deve estar estragada, né? Vamos Foi levar uma tipo isso que ele nova. falou, cara, e aí, você tá precisando de outra já? Como que tá? Chegou mais. Aí eu falei, cara, gostei, vou querer outra, só que eu quero de outra cor, que ela ainda tá boa, vou levar da outra cor, porque aí já fica novinha Você e tá tal. indo pra ele viajar um comprar lugar melhor. quente, danado. Pronto, Levar uma regata? é isso aí, tipo isso. Se bem que o país que você tá indo, acho que nem pode usar regata e chinelo, Não. hein? Os caras são bem chatos lá. Hum. Só pra contextualizar, né? O Adriano vai ter o prazer aí de pisar em Dubai, né? Isso aí. Que cara, você vai pegar uns 60 graus no deserto. Cara, hoje tava 55 lá. É sinistro. É sinistro. Loucura. Lá você vai. Tem gente que paga um pau por quem fundou a Google, a Microsoft. Eu pago um pau pro cara que inventou o ar-condicionado, velho. Porque você vai ver o valor do ar-condicionado quando você chegar em Dubai. Eu imagino, eu já fui em Cuiabá e Manaus, é quase Dubai. Cara, sério, se tem um cara que merece o meu respeito, é o. Como é que ele chama? É uma marca de um ar-condicionado, eu vou lembrar o nome aqui. Carrier. O Carrier merece o meu respeito. Foi da marca Carrier que inventou? O cara é o dono dela? Pô, que alguma massa. coisa Carrier. Esse cara é incrível, né? Porque você vai ver como que o ar-condicionado é maravilhoso. Porque parece que lá o capeta tá baforando na sua cara o tempo todo. A série Lucifer foi gravada lá. Foi gravada lá, cara. Pensa num lugar quente, né? E se eu fosse vendedor da reserva, eu estaria te oferecendo uma regata e um chinelão. E ia falar pra ele, cara, você não pode entrar de regata lá, mas uma camiseta aqui mais soltinha. E foi o que ele fez. Ele me 100% ofereceu algodão. uma camiseta de malha do algodão Pima. Porque é muito leve e maravilhoso. fresco. É. Aí eu falei, caraca, eu vou ter que levar, eu não tenho, ué. Quero. Entendeu? É isso, cara. E como que isso é possível? Olhando no sistema. O que eu gosto, o que eu não gosto. Então, enquanto eu tava experimentando a primeira leva de roupa, cara, ele foi lá no sistema, olhou tudo que eu já tinha comprado e a gente só conversou sobre mim. Não foi sobre oferecendo tudo da loja. É isso que é o erro dos vendedores. E como que a gente pode aplicar isso no dia a dia de quem tem um pequeno negócio, por exemplo, Gustavo? Cara, você pode... Quantas farmácias vendem para uma pessoa que usa medicamento controlado, ela tem que usar sempre? Eu, por exemplo, eu tô numa fase de tratamento de um reumatismo que eu tenho, que eu tomo um remédio constantemente. Quando acaba uma caixa, eu tenho que comprar outra. E a caixa tem 30 comprimidos. Quer dizer que no 31º eu tenho que comprar outro. A farmácia não me liga pra falar pra eu ir lá. Não. Então ela tá perdendo venda, porque cada vez eu vou Mas ficar ela mais manda um perto de mim. panfleto vendendo fralda pra você que nem tem filho. Exatamente aí. Então, cara, usar esse conceito pra poder te mandar uma mensagem. Falar, olha, faz 20 dias que você já tá tomando seu remédio, a cartela tá quase finalizando. Você quer que a gente manda entregar um aí? Cara, isso você aumenta as suas vendas e muito. E você pode montar uma única central para cuidar disso pro Brasil inteiro se você tem uma franqueadora, por exemplo. Você pode fazer para todas as franqueadas, você pode fazer para a marca principal. Ou você, dono de um pequeno negócio, pode fazer isso sozinho. Quantas vezes você tem um vendedor que às vezes fica no balcão da loja mexendo no WhatsApp enquanto o cara tá chegando e não dá moral pro cara. Às vezes você tem que implorar para comprar, parece que você tá fazendo favor. Sim. Quando eu vou em lojas assim, cara, como diria o cara que fundou o Walmart, né, o Sam Walton lá, ele fala que uma pessoa pode demitir todos os clientes, todos os funcionários de uma empresa, do atendente ao CEO, ao presidente, simplesmente deixando de gastar o dinheiro dele aqui e indo gastar em outro lugar. É isso aí. E é exatamente isso. O cliente pode fazer isso a todo momento, cara. Então ele fez isso num discurso para todos os funcionários da empresa, quando a empresa foi fazer projeto de expansão, se não me engano. E ele fez esse discurso, todo mundo esperava um baita coisa de vendas, e ele falou toda a trajetória. Ele falou assim, eu sou o cara que eu chego, você não me atende bem, eu compro o que eu tenho que sair e vou embora. Eu chego, espero você terminar de responder suas mensagens e conversar com seu amigo para depois me atender. Eu sou o cara, aí no final ele fala, eu sou o cara que não volta. Esse é o pior cara. E no Walmart acho que tem um case bem famoso que perto das fraldas fica a cerveja e o vinho. Porque na maioria das vezes quem vai buscar a fralda é o marido. Na grande maioria das vezes, né? Não é uma regra. Mas por quê? Você já tá lá, pega as fraldas e fala, pô, vou levar um vinho aqui, tomar com a minha esposa um vinho, ou vou levar uma cerveja, né? Vou ficar em casa. Pra deixar o dia um pouco mais tranquilo, né? Já que eu vim buscar um negocinho pro caga-fralda aqui, deixa eu levar um negocinho. E parece que só essa brincadeira de mudar os corredores aumentou as vendas das cervejas assim absurdamente, né? Também tem, acho que no Walmart começaram a usar inteligência artificial pelo seu consumo dentro dos corredores e descobriram que uma moça estava grávida antes dela.
né? Que doideira, velho. Pelas coisas que ela estava consumindo. Teve um problema de LGPD absurdo isso daí, né? Não é só flores essa história, mas como você pode reparar no hábito de consumo do seu cliente para você ofertar algo. Sabe um lugar que eu gosto muito, assim? Cara, acho que a padaria do Manuel é o melhor lugar para você entender, né? Porque ali ele tem controle sobre os clientes. Se você é celíaco, se você tem intolerância a alguma coisa, ele não te oferece o pão francês ali, né? Ele fala, olha, fiz aqui um pão diferente pra você. Aí você fala assim, cara, nunca mais na minha vida eu vou comprar pão que não seja, né? Sem glúten, né? Que não seja lá do seu Manuel, né? Aí tem as frases clássicas, servimos bem pra servir sempre, né? Agradecemos a preferência. Mas, cara, isso eu leio e escuto desde que eu sou moleque. Mas ninguém pratica isso, né? E deve praticar, E né, deve cara? praticar, né? A venda consultiva, né? Esses dias eu tava conversando com... Tô tentando me recordar que na verdade eu vi um vídeo do Simon, né? O Simon é incrível. E ele fala assim, se toda vez que você perguntasse se o seu cliente tá bem, como é que foi o final de semana dele, você realmente parasse pra escutar, que na verdade é o líder que perguntou, Uhum. né? E aí, tá tudo bem na sua casa, né? Quase ninguém para pra prestar atenção, né? Eu não tenho tempo e eu vou embora, né? Quantos param realmente e percebem o que o cliente disse? Ouvir, né? Porque às vezes nessa falada dele do final de semana, você vê uma oportunidade de venda. Às vezes o cara fala assim, pô, cara, estourou um cano lá em casa, foi um auê, eu tive que eu mesmo fazer e tal. Você já caça ali, de repente, fala, pô, cara, já que você passou um final de semana tão difícil, prova um negócio desse aqui, já que você superou aquela, né? Perfeito. Cara. Aquela necessidade de arrumar o encanamento em casa. São pequenas coisas que de repente o cara fala, porra, pelo menos ele prestou atenção no que eu falei, né? Ele me ofertou algo que não foi invasivo, ou ele realmente se importa comigo. É sobre se importar também, né? É. A terceira habilidade que eu ia colocar aqui, ela casa com isso, e eu queria trazer até um case de um professor do IPOG, recentemente a gente conversando, ele comentou. Para mim, a terceira habilidade crucial para o vendedor do futuro é entender tudo sobre o seu cliente. Cara, então perceba que não é coisa de outro mundo para você ser um vendedor de futuro. É só você fazer a metodologia, como diria o Carlos, que eu entrevistei no meu podcast, Carlos Costa, a metodologia ACF. Você conhece a Não. metodologia ACF? Arroz com feijão. Arroz com feijão. A metodologia arroz com feijão, ela dá muito certo na maioria dos negócios, cara. Primeiro, eu estudar pra caramba. Quando se fala isso em todas as áreas, desde sempre, antes de eu entrar no mercado de trabalho, falava, olha, para você ser um bom vendedor, você tem que estudar. Estuda, Quantos menino. vendedores estudam? Tem uma frase do Thiago Concer que fala assim, me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico, eu te mostro um milionário. Cara, você vai ser milionário sendo vendedor na reserva? Possivelmente não. Mas você pode crescer dentro da reserva, você pode abrir um negócio, você pode se tornar sócio, você pode fazer com a sua habilidade de vendas. Tá aí. Então, estude tanto quanto um médico e você talvez se torne um milionário em vendas. Talvez não, eu tenho certeza. Você estudar tanto quanto um médico. Mas por que as pessoas não ficam assim? Porque elas querem empurrar com a barriga na área de vendas. Elas querem cair lá e dar qualquer resultado, O sabe? cliente cai no balcão, né? É isso aí. E o outro aspecto que a gente falou, use a tecnologia a seu favor. Como que eu posso usar a tecnologia a meu favor? Não apenas o CRM, mas várias outras coisas. E a terceira é, entenda tudo sobre o cliente. Dentro de entender tudo sobre o cliente, eu queria dar um caso aqui que envolve um pouco de tecnologia. O Joey Wader, ele é professor nosso e coordenador do curso de neurociência. Ele prestou consultoria para a ANAC durante o período da transição agora da pandemia, o que ia fazer, como que ia funcionar o plano de transição para fazer o lockdown, como que ia fazer a retomada, tudo foi planejado por eles para fazer da melhor forma possível. Afinal de contas, tinha gente que estava num país, tinha que voltar para casa, como que faz? Então, operou por um tempo, depois pausou, né? Então, toda essa transição foi feita por participação dele na consultoria. E ele participa de um grupo de estudo de neurociência, onde ele traz uns exemplos que eu acho fantástico. Ele falou que existem hoje ferramentas que analisam o comportamento do consumidor dentro da loja para poder reposicionar vitrines, organizar tudo isso e aumentar as vendas. Então faz um teste. Colocamos a vitrine desse jeito. Cara, você pode fazer isso na sua loja sem todas essas ferramentas. Você não vai ter o mapa de calor, você não vai ter um monte de coisa, mas você mexeu na vitrine de um jeito e analisou no final do caixa da semana como que ficou. Semana que vem você testa de outro, você acabou de descobrir como que funciona
toda a lógica do seu negócio. Uhum. Pô, se a meia fica aqui mais perto do sapato, eu vendo mais meia. Não sei se seria isso, mas você tem que analisar para o seu negócio. Se eu coloco a O amendoim cerveja não tá perto do perto. carvão... Isso. E o amendoim não tá ali de besteira. Exatamente. Eu coloco o amendoim perto da cerveja, eu vou vender mais. Então, analisar isso é importante, cara. É importante demais. Então, entenda tudo sobre o seu cliente, não apenas sobre o consumidor. E aí as pessoas falam, eu já li vários livros de vendas, eles falam as mesmas coisas. Exatamente. Porque os passos da venda são os mesmos desde que eu entendo por vendedor. Você aborda um cliente, você faz prospecção abordando o cliente, faz as perguntas para poder entender o que ele precisa, agrega valor fazendo uma boa proposta de valor, negocia a parte do preço e reverte as objeções necessárias, trabalha com aquelas objeções, não é apenas reverter, porque você não está enganando, às vezes você só está explicando melhor como funciona algo, e faz um fechamento, existe o pós-venda depois ali, mas o passo da venda é isso aqui, você aborda, entende, propõe, negocia e fecha. Acabou, em qualquer lugar do mundo, você só muda a língua, mas é isso, e todos os livros de vendas falam isso de um jeito mais floreado, o outro coloca um jeito diferente, você tem que ter seu próprio método, aí eles falam para você ter o próprio método. Eu tenho o meu método, o método vendedor do futuro. Eu ensino a mesma coisa que existe em outros cursos de vendas também, só que eu ensino do meu jeito, agregando todo o valor que eu posso e ensinando da forma prática que eu sei ensinar. Esse é o meu diferencial, é apenas esse o meu diferencial, por entender do que eu tô falando. Mas, do ponto de vista de ser uma metodologia que ela é extremamente inovadora, não, ela não é. Ela pega o que tem há muito tempo em vendas e atualiza para a realidade de hoje. Só isso. Mas é a mesma coisa há anos, desde Dale Carnegie no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então é muito antigo o jeito de se vender, só que as pessoas não aplicam e não estudam ele. Agora, Adriano, agora eu quero ser um vendedor que dá muito resultado. E aí que entra o que a gente traz dentro do método Vendedor do Futuro e dentro do podcast também. A gente não aprende só sobre as técnicas de venda. A gente vai aprofundar. Eu estou iniciando uma pós agora em neurociência, que é para melhorar a estrutura do treinamento e a estrutura como você vende. Cara, depois que você está num nível de vendas, eu já li livros sobre a parte comportamental. As pessoas ficam falando mal de coisas que ela nem sabe o significado. Por exemplo, mindset. Agora o papo é mindset. Não sei. Cara, se você não mudar seu mindset, você que vai se fuder daqui a pouco. Desculpa o palavreado, mas Pode é exatamente isso, tá? Daqui a pouco você tá fora do mercado, cara, porque mindset é exatamente o que você precisa para ter sucesso, independente da área que você tiver. Você quer usar um termo nacional? Beleza, mentalidade, então, a mentalidade empreendedora, que é o que o Empreenda Cash tenta colocar na cabeça das pessoas desde que ele nasceu. Trazer um pouco do que tem gente intraempreendendo, como foi o meu caso dentro do Hipólogo até virar um empreendedor, e também de outros intraempreendedores que você já trouxe aqui. Ou empreendendo, começando um negócio do zero, como o Paulo e o Léo começou. Ou como eu comecei a unidade lá de Vitória. Então, a mentalidade ela é muito mais importante que a parte técnica. O que mata uma empresa, que faz ela quebrar, na maioria das vezes, é a falta de fluxo de caixa. Mas empresa que vende tem a maior parte dos problemas resolvidos. E na venda, cara, a técnica conta, mas 75% eu acredito que é comportamental. Então, o comportamento conta muito mais. Um vendedor, ele se sente derrotado no meio do mês e acha que não vai atingir a meta, adivinha o que acontece? Ele não atinge. Você foi derrotado antes mesmo da batalha acabar, amigo. Isso é uma das coisas, assim, eu trabalho na frente comercial da Voz e eu percebo, né, que como é empolgante quando o mês começa legal, né, e parece que você termina incrível, né, você sente no começo do mês que vai ser incrível. E como você pode ter um mês bosta se você começa na situação ali meio morninha, meio fria, né? Só que não adianta, para esquentar essa água é só você, né? Exatamente. Você diminui até o número de ligações que você faz na semana. E aí você começa a querer culpar o cliente. Você diminui o número de ligações e culpa que agora o mercado parece que não tá propício, a crise. Não receberam ainda o COVID. 5º dia útil, né? Cara, assim, o mercado de educação inteiro sofreu muito pra caramba, mas a gente em Vitória cresceu na pandemia do ano passado. Vocês conseguiram ter números... A gente conseguiu crescer em 8% a unidade de Vitória, quase 9%. Que legal. E o mercado, e isso a gente passando ainda 30% de desconto na parcela para os alunos por conta de estar na modalidade remota. Então a gente deu um baita desconto e ainda dá muito mais 8%. Crescimento porque você teve redução de entrada de receita. Que se não tivesse reduzido ela, além das renegociações de parcela e tudo, a gente teria crescido ainda mais. O que mais você recomenda pro vendedor do futuro que pegou esse balde de informação seu? Cara, olha,
primeiro, então, que a gente falou, estudar, usar a tecnologia a favor, entender tudo de cliente. E por último, cara, assim, eu acredito que é crucial para qualquer vendedor experimentar trabalhar em mais de uma área. Por quê? O IPOG, ele me dá a possibilidade de, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com um público de farmácia, eu estou vendendo para um engenheiro, eu estou vendendo para um arquiteto, eu estou vendendo para um cara que vai fazer uma pós-graduação na área de pedagogia, estou vendendo para um psicólogo. Por que entender de vários mercados é importante? Porque te deixa um profissional mais multiuso. A gente tende a enxergar o mundo, a gente pensa que enxerga o mundo como ele é, mas a gente enxerga o mundo como nós somos. Então, se o seu mundo é vender apenas para... Vou dar um exemplo. Podcast, você vende para tudo quanto é tipo de podcast. Então, você se mantém enxergando um universo. Imagina que você vendesse só para podcast da área de vendas. Seu mundo ia ser muito menor. Então, às vezes, a gente fica só na nossa loja ali. A gente tem uma loja de roupas e calçados e pensa só naquele universo. Cara, você não enxerga o mercado, o mundo tá mudando lá fora e você não tá vendo. Daqui a pouco, seu negócio ou sua área leva uma chicotada e você não sabe o que te atingiu. Então, recentemente eu entrevistei um cara que se chama Augusto Carrara, sigam ele, Augusto Carrara Oficial, é um baita vendedor, é considerado o nome que se intitulam... Mas não é o Augustinho Carrara, né? Não, é o outro Augustinho, ele recebe muito essa piada. É gigante das vendas, cara, ele entrevistou muita gente legal lá no Espírito Santo, já entrevistou alguns grandes nomes nacionais, como Geraldo Rufino, o Carlos Wizard, grandes nomes aí. Ele tinha um trabalho bem legal de entrevistas lá. Ele é um mentor na área de vendas e ele fala muito sobre vendas. Um contexto que ele trouxe para mim, e eu achei fantástico, assim, é a necessidade de você estar em constante conhecimento do mercado e enxergando as mudanças que acontecem. E quem faz mais isso? O camelô. Ele falou que qual foi a escola de vendas dele? Os camelôs do Rio de Janeiro. Quem pega o trem, o metrô no Rio de Janeiro, como ele pegava, você aprende em todas as estações de ônibus, de trem, de tudo quanto é coisa. Central do Brasil ali, cara, o que tem de camelô naquilo ali? A Central do Maracanã ali, o que tem de camelô? E o cara tá chovendo, ele tá com guarda-chuva, mas começou a dar sol, é latão e Coca-Cola pra tudo quanto é lugar aqui, cara. É isso aí. Então, aparece uns caras vendendo capa de chuva que você não sabe de onde ele saiu, de onde brotou. E é exatamente isso. O camelô, ele tem que ter uma visualização, assim, de mudança muito rápida, porque o tempo mudou, tudo mudou, o perfil de cliente mudou, cara, vai ser outra coisa. Se hoje eu tô vendendo em tal lugar, é um público. Amanhã eu fui para um outro bairro, é outro público. O produto vai ser diferente. Muda até a marca da bala, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar nesse contexto, cara. Exemplo, hoje, quem vende na porta de bares, o cara tá vendendo Trident, vendendo uma coisa, vendendo outra lá, o cara não tá vendendo mais, vamos falar do lado negro, o lado obscuro da força aí, o cara não tá vendendo cigarro mais, praticamente, ele tá vendendo cigarro eletrônico. Por quê? O valor agregado para ele é enorme, porque ele vende muito mais caro e consegue agregar muito mais lucro em cima daquilo ali. Então tá vendendo. E o cigarro eletrônico, o cara pode fumar em tudo quanto é lugar que não tá incomodando ninguém perto. Então, para quem fuma cigarro eletrônico, o cara vê e já compra. Então, o outro cigarro, ele ia ficar ali, não sei se eu fumo aqui, o ambiente, né? Esse não, o cara tá lá e ele não se preocupa muito porque o ambiente permite. Então, o camelô, ele enxerga isso muito rápido. Ele fala, cara, se eu vender isso ao invés daquilo, vai me dar um lucro maior. E a gente tem um exemplo de um camelô incrível, né? Que é um dos maiores empreendedores do Brasil. De todos os tempos, né? De todos os tempos, que se chama Silvio Santos, né? É um cara que conheceu, de fato, a necessidade do cliente e foi para o mercado de publicidade em si, mas ele continua sendo aquele Silvio Santos adaptável, né? Hoje ele não tá na grande maioria dos programas, mas você lembra que o SBT, né? Qualquer momento, qualquer necessidade tinha ele, né? Isso. E ele é o único cara que apresentava o carnê do baú dentro de uma parada que ele construiu, colocava a experiência dele. Muito massa. Então você não consegue ver nada do carnê do baú, das lojas baú, que não tenha sido feita por ele. Sensacional aquilo. Né? Então, olha só o que ele conseguiu construir, né? Dentro daquilo. E ele tem essa habilidade, né? Tanto é que mesmo com a idade avançada, ele sempre está trazendo algo que dá diferença lá no sistema brasileiro de televisão, o famoso SBT, né? Exatamente. E uma coisa para não ficar assim, Adriano, mas como que eu aplico isso pro meu mercado? Porque eu entender de outros mercados, será que não é o desfocar do meu negócio? Não, uma coisa é diferente da outra. Eu tenho que vender
Cortador de unha É, e carregador de celular? Daqui a pouco você vira aquelas padarias que viraram farmácia, né? É isso aí. Então, assim, você tem que tomar o cuidado, porque o corte é seu negócio. Tem gente que tenta ser supermercado e é padaria. E aí ele vai olhar, o sabão em pó tá comendo o lucro do pão que ele vende. Então você tem que analisar direitinho o que gira no seu negócio, porque não faz sentido você vender tudo. Quem tenta vender pra todo mundo não vende pra ninguém, cara. É verdade. Aí você não consegue nichar. Não é disso que a gente tá falando. Do que eu tô dizendo? Se você não tem um negócio que dá a oportunidade de você vender pra vários mercados, entender de vários mercados, se unem a pessoas de outros mercados pra enxergar o que tá acontecendo lá fora. Vai participar de grupos de mentoria, o CDL, cara, tá... Adrian, grupos de mentoria, então tem que participar de grupos caros. Não necessariamente, cara. Não. A CDL tá aí, é gratuito na maior parte dos lugares, em outros você paga uma taxa muito pequena pra ser associado. Tem reuniões que você conversa com o cara que vende colchão, com o que vende piscina e o que vende roupa. Tudo no mesmo ambiente. E Então, o que você vende entende caixão. tudo. E o que vende caixão, tá lá também. Então, assim, aprender sobre outros mercados é simplesmente você querer sair da sua zona de conforto, de estar só dentro do seu negócio. Então, acho que vai muito disso. Eu conheço pessoas na minha equipe que a gente incentiva a participar de cursos de pós-graduação no nosso negócio, às vezes até gratuito, e muitas vezes a pessoa não tem aquela empolgação, eu vou. Outros já falam, cara, isso é a oportunidade da minha vida, eu posso fazer de graça, você tá E eu falando posso sério? vender dentro do grupo. Exatamente. E aí o cara recebe um monte de indicação, o outro às vezes não tá recebendo indicação, não sabe por quê. Ué, num mês o cara fez 3 aulas com a gente, o outro não fez nada. Ele assistiu meia dúzia de vídeo no YouTube e fala que tá estudando, sabe? Então é isso, assim, se propor estar em lugares onde você conhece de outros mercados. Isso vai mudar a sua cabeça e trazer pro seu negócio. Tem uma frase do livro, ela é do, se não me engano, ela é do Paulo Coelho, no livro Maktub. Ele fala assim, que você se torna uma pessoa melhor através das pessoas que você conhece, dos livros que você lê e dos lugares que você encontra, os lugares que você vai. E eu acredito muito nisso. E os livros é um bom caminho para você conhecer um lugar diferente quando você não tem acesso ao dinheiro para poder comprar uma passagem, porque nos livros você conhece vários lugares diferentes, a realidade de vários lugares diferentes, e conhecer pessoas que você não tem acesso. Porque você pode ler livros de pessoas que talvez você nunca tenha acesso a elas na vida real. Então, eu tenho uma admiração enorme por algumas pessoas que eu já li livros e que eu nunca conheci essas pessoas pessoalmente. Uma delas, por exemplo, é falecida. Lá no Goiás, a gente falaria assim, o finado fulano de tal. Então, o finado Stephen Covey escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e que eu sou fã, cara. Tem muito hábito ali que eu aplico na minha vida e foram coisas cruciais para eu ter o pouquinho de sucesso que eu tive em algumas áreas da minha vida. Então, eu acho que isso é legal, você ter acesso a pessoas que você não teria se não fosse através de livros. Expandir a mente, né? A gente falou tanto do mindset, mas você também você tem que estar disponível a expandi-la. Exatamente. Né? Sair do cabresto ali, do que você tem construído. Cara, e você tá aplicando tudo isso no podcast Vendedor do Futuro. Como é que tá sendo a vida de podcaster aí? Como é que a galera acessa esse conteúdo? Cara, que experiência massa, né? Eu nunca imaginei que seria tão massa ter um podcast. Por que surgiu o podcast? Eu sempre amei dar treinamento. No IPOG eu fui crescendo, dando treinamento para várias unidades. E as pessoas começavam a me procurar. Vem dar um treinamento aqui, lá em Vitória. Dá um treinamento aqui pra minha empresa. Dá pra gente fazer tal coisa. Eu falei, cara, meu foco é o IPOG. Eu não posso sair disso, né? É o que me dá dinheiro hoje. Tem ideia de investir em outras coisas, mas assim, o IPOG é o principal, é meu ganha-pão. E o lugar que eu amo trabalhar, cara. Eu falei agora do exemplo do cigarro, nada contra quem vende cigarro, mas assim, cara, queria te babar de inveja. Eu vendo o crescimento das pessoas todos os dias. O que você vende? Então, assim, imagina se eu saísse de casa para trabalhar na Souza Cruz. Eu saio de casa para poder transformar a vida de alguém através da educação, cara. Isso é mágico. E o podcast é uma extensão disso. Sim, a gente total. transforma através da educação e de uma forma muito democrática, porque todos os podcasts têm como você ver ele de uma forma gratuita. Sim. Você tem a opção de contribuir, como tem a opção de contribuir com o Empreenda Cash. Mas você pode ser um ouvinte apenas gratuito, sem contribuir em nada com ele. Isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Ele foi construído para isso. Isso. Ele não foi construído para que a gente tivesse imediatamente um retorno daquilo e tudo. Não é isso, cara. A gente faz de coração, você faz de coração. Sim, sim. E assim, eu tô conhecendo muita gente massa. Eu tô conhecendo pessoas que eu já conhecia. Eu tô tendo a oportunidade de ver um outro lado delas no ar. Hoje eu sou amigo do Gustavo aqui, ó. Eu posso falar que eu sou amigo do Gustavo Passe, que eu ouvia no Empreenda Cash. Não imaginava que eu teria a oportunidade de conhecer. Eu imaginava que um dia eu fosse ver num evento alguma coisa.
Mas eu não imaginava que eu realmente fosse ter um podcast. E aí eu fui amadurecendo esse negócio, falei, cara, eu vou ter um podcast. A Letícia Amorim é minha vendedora lá na nossa equipe lá, ela é sensacional. Uma outra consultora de mão cheia. Aham. Fantástica. Um abraço pra toda a minha equipe, todo mundo que tá lá em Vitória, lá dando voz aos sonhos das pessoas lá em Vitória, no IPOG. Mas a Letícia, ela falava, cara, um dia tem que ter o Adriano Cash, é massa demais quando a gente tá conversando de vendas aqui. Eu posso gravar pra eu vir ouvindo no ônibus, quando eu estiver vindo pra cá, pra aplicar aqui? Eu falei, Que pode, legal. manda bala. E ela gravava os treinamentos que a gente tinha lá, os feedbacks das ligações dela, e foi aí que surgiu o podcast. Eu falei, cara, eu vou ter um podcast então. Vou falar disso pro mundo, vou falar de um jeito que eu consigo agregar, e vou trazer gente que eu sei que não é famoso na internet, porque tem muita gente que entrega um baita resultado e é, como diria em inglês aí, low profile. É o cara que ele não tá querendo aparecer na internet nem nada e o cara dá um baita resultado onde ele trabalha, né? Então eu conheço muita gente assim. Hoje, por exemplo, eu vou entrevistar um cara que é assim. Então o Antônio, ele tá à frente da unidade aqui do IPOG de São Paulo, por exemplo. Ele é uma pessoa que não é tanta gente que conhece ele. Se você for olhar no Instagram dele, tem poucos seguidores. É um cara que tem um baita conhecimento e já me ensinou muito. Então, você conversar com pessoas assim e dar a oportunidade de outros ouvirem, cara, isso é fantástico. Fantástico Sensacional. demais. E a partir disso começou a ter uma demanda muito grande por mentorias, coisas relacionadas a ajudar outras pessoas de uma forma mais profissional. Então, vem muita coisa legal por aí. A gente vai lançar um projeto de mentoria do Vendedor do Futuro em breve. Possivelmente, quando você estiver ouvindo esse podcast aqui, isso já deve estar rolando. Então, você pode ir lá no @vendedordofuturo.digital, Isso aí, que é o corre meu lá. Instagram. No Spotify, a gente tá lá, Vendedor do Futuro. Você pode ver todos os episódios. Já tem vários episódios lá, com muita gente boa, alguns episódios solo. E, olha, vou te dizer que cada episódio lá é uma aula, de fato. Porque a gente explora muito conteúdo legal. E, de fato, alguns episódios foram construídos a partir de aulas de treinamentos que eu dava. Então, tudo que vem lá, eu tento colocar na realidade do dia a dia de vendas. Não é um negócio, vou trazer o Gustavo aqui pra gente bater um papo aleatório. Não, não é. É pra entregar resultado de Qual é verdade. o contexto para me tornar um vendedor melhor? Exatamente. Da Não forma que você necessariamente faz do no futuro, Empreendacast. mas melhor. Exatamente. Porque eu vejo assim, cara, que o caminho pra você se tornar um vendedor de futuro, ele começa agora. É isso aí. É isso aí. Então é uma mudança de posicionamento agora para que o seu futuro seja um futuro mais promissor. É isso aí. Ó, quem quiser procurar mais sobre esse cara, quem quiser saber um pouco mais sobre o que ele tá fazendo, terminando esse podcast, corre lá no Spotify, vai lá escutar o Vendedor do Futuro, vai lá no YouTube dele, vai ver os conteúdos desse cara, o @Vendedor do Futuro também no Instagram. E, cara, vai beber numa fonte boa, né? Não tô dizendo que tem fontes ruins, não. Tem coisas ruins aí na internet, mas tem muita coisa boa, né? Conhecer o Adriano foi uma das grandes vantagens do que a pandemia trouxe, que de repente, se a gente fosse tentar marcar lá em Vitória, eu nunca pisei em Vitória, mas vou quebrar esse lance indo visitar ele lá, porque a pandemia trouxe essa facilidade. Então, o podcast tá aí para entrar na sua rotina, lavando uma louça, né? Fazendo lavando academia. vasilha, Gustavo. Você aprendeu comigo que é lavando vasilha, isso. Lá no Goiás lavando vazia, né? Nem vasilha, não. Lá no Goiás lavando vazia. É isso aí. Então, quando você tá lavando a sua vasilha aí, quando você tá caminhando, correndo, fazendo um Cooper, né? Olha, hoje eu gastei, Nossa, você né? tá bonito. Você gastou inglês gastei hoje. Harvard, Hoje a gente falou Cooper. um monte de inglês aqui, tá derramando. Mal sei falar português, mas estamos aí gastando. Então, corre lá, vai trocar uma ideia com ele e fica ligado que tá chegando aí a mentoria Vendedor do Futuro. Quem sabe um evento quando esse mundo reabrir, né? Do Sem Vendedor do dúvida. Futuro, trazendo os maiores vendedores aí. E, de verdade, eu acredito que só existe uma profissão mesmo. O Bruno tinha muita certeza disso, né? Quem quiser seguir lá o Bruno da barbearia Corleone, só existe uma profissão que é vendedor. Dentro dela existe os agregados, né? E é uma parada que eu sou apaixonado, assim. Vender é algo... É incrível. Às vezes a galera me perguntava, né? Às vezes eu ganhava R$1 no Mercado Livre, Adri. Ganhava R$1. O cara falava assim, porra, um puta trampo, cara. Por que você faz tudo isso? Ele fala, cara, porque você não tem noção a satisfação que é você pegar algo por 10 e vender por 11. Não é porque você se deu bem. É sensacional. É porque você encontrou alguém que queria algo que você encontrou em 10 e ele pagaria 11. E você deu, né, valor agregado para isso. Você construiu aquilo diante de vender o que estava dentro do seu coração, né? Porque aquele R$1 é o quê? É o seu pitch, é o seu coração, é a sua vontade, né? É a Sem sua dúvida. abordagem, né? Não é só oportunidade. Sem dúvida. Tem muito mais coisa por trás de uma venda.
E eu acho que isso é algo que todas as pessoas tinham que exercitar, né? A gente conversou isso no seu episódio, que tava muito legal, mas quando a gente vai casar, quando a gente vai namorar, é um exercício de venda, né? Sem dúvida. Como é que você passa a lata aqui, né? Conseguindo convencer a patroa que é o melhor cara pra ela amarrar o burro, como diz minha mãe. Que armadilha que a van entrou, rapaz. Então, acho que a venda tá presente em todos os momentos da nossa vida. Cara, eu quero agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Sei que você vai agora descansar, mas acordou cedo pra estar aqui. Veio aqui no Tchê Café, nós vamos tomar uma agora. Você tem uma entrevista em seguida que a gente tá até um pouco atrasado, mas a galera curtiu. Vários comentários aqui no Instagram. Não sei como tá o YouTube, que a gente tá começando agora, então corre lá pro YouTube do EmpreendaCast. Também quero fazer mais um merchan importantíssimo aqui antes de encerrar contigo, Adri, que é o Jurídico por Assinatura. Imagina que você abriu lá a IPOG no comecinho da carreira e precisou fazer o primeiro contrato. Peraí. Pegou essa parte aí que eu deu uma engasgada. Acho que eu engoli um mosquito. Imagina que você abriu o IPOG e você precisou do primeiro contrato. Fala, meu Deus, onde eu faço o contrato? Nesse caso, a IPOG, lá o back-office, te mandaria já um contrato padrão. Sim. Mas imagina se você tivesse começado do zero. O Jurídico por Assinatura tá aí pra te ajudar. Os caras te ajudam, né? E você paga por mês para ter um auxílio jurídico, né? Que isso. E é jurídico para startups também. Então, corre lá no Jurídico para Startups ou juridicoporassinatura.com que eu tenho certeza que eles podem te ajudar. E olha só, imagina você poder falar no lugar... Meu advogado vai resolver as coisas, né? Era tão legal falar isso. Meu advogado, né? Meu advogado. Fale com o meu advogado. Fale com o meu advogado para ver se tá tudo certinho. Então, você pode ter sim, você que tá começando a sua empresa, a sua startup, Jurídico por Assinatura. Esses caras estão comigo e eu fiz um episódio bacanudo com eles. Vai ter aqui também pílulas de jurídico para deixar você mais esperto aí, você empreendedor. Beleza? Meu agradecimento pro Paulinho Maitá, da Bluefields, que pode ajudar a sua startup, sua empresa aí, né? Começando, terminando, ou precisando de um gás, ou precisando aí no meio dessa jornada, a Bluefields pode te ajudar. E a Fit Anywhere, você aí que pode malhar em qualquer lugar, principalmente da sua casa. A Fit Anywhere oferece um software para você poder escanear os equipamentos da sua academia aí. Boa. E saber tudo que aquilo faz, além de café da manhã e entrega café Nespresso, né? A gente tem uns equipamentos aí de academia que faz tudo. Então, Fit Anywhere, do nosso Rabino Empreendedor, que foi um episódio incrível que a gente gravou aqui. Adriano, agradecer você imensamente. Me diz o seguinte, o que tem em Vitória que é melhor em Goiânia do que em Goiânia? O torresmo do Boteco do João. Não existe igual, cara. É isso aí. E o churrasco goiano é melhor que o churrasco gaúcho? Nem compara, é o melhor que tem. É mesmo? É muito. E que os gaúchos venham brigar comigo pessoalmente em Vitória. Porque vai ser bom pra lá o de Goiânia. Muito bom. Outra coisa também tomate é barato, é mais barato em Goiânia ou não? Não é nada. Leonardo inflacionou o negócio. Leonardo inflacionou. E também você não caiu numa dupla sertaneja? Rapaz, não é por falta de vontade não, viu? Porque gosto de cantar assim nos intervalos. Quando fica tonto, então... Muito bom. Cara, valeu demais. Obrigado. Que Deus continue abençoando você por tudo que você constrói. Beijão pra Fran, né? Vou dar pessoalmente agora. Divide, daqui a pouquinho você tá encontrando ela lá em Terras Paulistas, né? Nem vai dar tempo de você ir num shopping, que é a única coisa que eu posso te indicar aqui, mais rápido possível. É igual Goiânia, a gente só indica bar e restaurante. Ou shopping, você dá pra você ir no shopping. Ou shopping também. Valeu demais, cara. Até o próximo episódio. Deixa aí as redes pra galera acessar você e até a próxima. Show. Olha, você pode me encontrar lá no Instagram, @vendedordofuturo.digital. Além das pílulas de conhecimento que a gente extrai ali do podcast, de outros conteúdos que eu faço, você vai encontrar lá muita coisa bacana e indicações de conteúdos de outras pessoas da área de vendas que eu sempre faço lá, que eu acho que é muito legal. O podcast Vendedor do Futuro, você pode encontrar no Spotify, Apple Podcasts ou qualquer outra plataforma. Tem muito conteúdo sempre atual lá. Semanalmente a gente posta um novo episódio e isso tem dado muito resultado para muita gente aí pelo Brasil. E no YouTube, você encontra lá youtube.com/vendedor do futuro. Muito bem. Isso aí. Vou encerrar isso aqui com um depoimento. O Thiago Pessotti, que foi o seu primeiro consultor, sucesso. Adriano é monstro. Muito orgulho de ter sido o primeiro consultor da sua equipe. E foi. De ter aprendido tanto com você. Você faz parte do meu crescimento. Me tornei uma pessoa muito melhor depois que passei pelo IPOG. Feliz em ser seu amigo. Tamo junto sempre. Aí, Thiagão,
Saiu ao vivo. Que isso, hein, velho? É, quem tava lá no Instagram também, que tudo bem que a gente entrou no horário nada a ver, assim, né? Nem todo mundo pode entrar às 14h14, né? Isso aí. Dentro do Instagram, mas mandou um alô pra você aqui, ó. Thiago Pessotti. Que massa, cara. Thiago, um abraço enorme pra você. O Thiago, ele faz parte de fato da nossa vida. Ele hoje não tá mais trabalhando no IPOG, mas se relaciona com a gente no dia a dia. Recentemente ele tava na casa do meu sócio lá, eles foram lá assar uma carne, beber uma cerveja e tava lá. Então, o Thiago é um querido aí nosso. Muito bem. Faz parte da nossa trajetória. Fica registrado. Então, eu vejo você no próximo EmpreendaCast, numa próxima história empreendedora. Então, eu te convido para correr lá pro YouTube. Ou, na verdade, se você chegou aqui, que bom que você tá aqui. Não esquece de assinar o canal, de dar uma curtida, de dar uma moral. A gente já tem aí um grande público em meio às outras plataformas, mas eu me rendi ao YouTube e a esse estúdio aqui, né, da Voz e Conteúdo, dentro do Tchê Café. Então, se você quer gravar o seu podcast, se você quer ter mentoria de podcasts, vai lá no meu Instagram, @GustavoPasse. Quem sabe eu não te ajudo aí a transformar o seu hobby num grande podcast que, consequentemente, pode se tornar um empreendimento, né? Então, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Uma produção Voz e Conteúdo.